E aí, tudo certo? Como que você está? Decidi abrir essa live aqui agora para falar sobre mentalidade forte. Estou estudando aqui, desenvolvendo algumas coisas sobre mentalidade, renovação de mentalidade, como reprogramar a mente, como fazer essas coisas. E é muito interessante porque o nosso cérebro, a nossa cabeça, o nosso corpo humano é como um computador, cara. A gente precisa reprogramar as coisas. Esse negócio de crença antiga, eu sempre ouvi falar tantas coisas assim. Crença antiga, bloqueio, trauma, tudo isso são gatilhos que foram... gatilhos não, mas foram programas que foram instalados dentro de nós, que geraram uma sensação e nos travaram no meio do caminho. E aí a gente acaba acreditando. Crença é crer numa coisa, acreditar em algo, e talvez se essa crença não for boa, ela pode te travar e pode ser muito ruim, dependendo do tipo da crença que você tem instalado na sua cabeça. Coisas que aconteceram na sua infância, coisas que aconteceram na sua juventude, na sua mocidade, e conforme você vai crescendo com essas crenças, com essas coisas na cabeça, e aí tudo o que é formado no nosso cérebro a gente vai levando e vai resplandecendo, né? Vai passando isso para outras pessoas, e até mesmo a gente começa a viver coisas que é só dentro da nossa cabeça. Eu fico imaginando assim, a máquina que a gente de energia, a frequência que a gente carrega, a semente que a gente carrega, né, que é o Espírito Santo de Deus, é a potência que o ser humano tem dentro de cada um de nós, e que não é despertado, falta só despertar, só falta ativar alguns fiozinhos aí. E para ter uma mentalidade forte, eu estava escrevendo aqui, inclusive, a gente precisa ter uma coisa muito legal, e é uma base lógica da vida, é natural. A gente precisa sempre estar aprendendo coisa nova, a gente precisa... eu criei até eu estou desenvolvendo aqui 3 siglas, que é ATD. ATD é aprender, transbordar e desfrutar. A gente precisa reprogramar a nossa mente. É a tal da metanoia, né? A metanoia é mudança de rota, é renovar a nossa mente. Então, se você tem bloqueio, tem trauma, tem alguma coisa nesse sentido, a gente precisa reprogramar a nossa mente, como um computador mesmo. Eu brinco sempre assim que, como quando a gente tem um computador e tá cheio de vírus, tá travando, o computador, a máquina tá travando, a gente faz o quê? A gente pega essa máquina, leva para um programador, alguma pessoa para limpar. Tem que formatar, né? Então a nossa mente é da mesma forma, a gente precisa formatar a nossa mente, limpar. A gente vai lá, leva, aí o cara vai, limpa tudo, desinstala todos os programas. Aí depois de desinstalar, faz o quê? Limpou? Aí tem que instalar todos os programas, tudo de novo. E às vezes você sempre pede assim, já aproveitando que tá lá, você fala, cara, instala mais uns programas novos aí que eu não tenho, já vamos aproveitar. E esses programas novos dentro da nossa mente é justamente isso, a gente precisa instalar coisas que nós não conhecemos. Olha que massa. O extraordinário não existe, você acredita? Porque se a gente for pegar na base lógica da Bíblia, que está lá, não há nada novo debaixo do sol. Se não existe nada novo, então nada novo existe. Já tudo que a gente vive já existiu, desde sempre. Deus criou todas as coisas. E aí é muito louco, porque por que a gente tem essa sensação de falar, uau, foi extraordinário, isso aqui, nossa, é porque você nunca vivenciou isso e você não conhecia isso. Então, voltando assim à programação da nossa mente, renovação da mente, funciona como uma máquina, cara. Esse negócio de PNL, que é a programação, olha o nome já, programação neurolinguística. Nada mais, nada menos do que programar. Se a gente foi programado desde criança com as crenças dos nossos pais, com as crenças que a gente foi crescendo e desenvolvendo isso conforme o que a gente via, o que a gente ouvia, o que a gente foi fazendo e desenvolvendo, essas habilidades de crenças, talvez muitas delas erradas, a gente vai crescendo com esses traumas, vai nos sabotando. A gente se sabota o tempo todo, eu mesmo também, eu vivo agora me corrigindo nas coisas. Quando eu vejo que, cara, eu tenho um bloqueio de abrir simplesmente uma live e falar com pessoas, eu preciso me expor, todo mundo precisa fazer isso. Eu quero vencer um bloqueio, como que eu faço?
Eu quero destravar em tal sentido na minha vida. Como que eu faço? Você tem que se expor. Inclusive está na Bíblia escrito lá, eu não lembro qual passagem agora, mas eu estou lendo Jeremias. E eu acho que talvez esteja ali em Isaías, Jeremias. Que a gente precisa expor as nossas fraquezas, inclusive diante de Deus. A gente expõe as nossas fraquezas e na nossa fraqueza o poder de Deus apodera-se ali, ele aperfeiçoa e ele nos cura, ele nos transforma. Então renovar a mente, primeira coisa, quando a gente vive, eu vivi algo extraordinário, é porque você não conhecia e porque você não teve essa experiência. Depois que você já tem essa experiência e você conhece, já não é mais extraordinário. Então extraordinário não existe. Olha que loucura isso. E eu tenho me colocado em ambientes novos, e como isso é transformador. Então, assim, voltando à sigla que eu acabei de criar aqui, pensando e raciocinando, e faz total sentido. Sempre aprenda. Quando você acabar de aprender, transborda na vida de alguém. Quando você transbordar na vida de alguém, você já está aprendendo de novo e mais ainda. E depois de transbordar, desfruta, porque nesse caminho, você está desfrutando das coisas. Você tem que desfrutar todo dia. Esse negócio de falar assim, cara, viver esse modelo de negócio que foi implantado no brasileiro, vamos dizer assim, né? O fim de semana eu aproveito, o final de semana, o meio da semana é uma bosta, vamos dizer assim, é ruim demais porque, cara, a vida não deve ser assim. Você deve transbordar, desfrutar, aprender todos os dias. E porque eu já tive do outro lado, eu já tive vivendo essas coisas assim que pra mim era só legal quando chegava na sexta-feira. Chegou a sexta-feira, beleza, maravilha. Mas, cara, Deus fez a gente pra aprender todos os dias, a desfrutar todos os dias, a descansar todos os dias, inclusive descansar nele, não estar ansioso nas coisas vãs do mundo, mas estar... a gente tem que ter um anseio de estar próximo de Deus. E falando sobre mentalidade, essa renovação de mente é isso. A gente precisa estar aprendendo, transbordando, desfrutando. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque é isso, cara. Quando a gente começa a não ligar em coisas não dê valor em coisas, tá? Use coisas e ame pessoas. Sempre tenha isso na sua mente. Começa a renovar a mente. Como que eu faço, Daniel, para renovar minha mente? Esteja em lugares diferentes, topa desafios, aprenda, transborde e desfrute. E tem outra coisa que eu desenvolvi aqui também, você vai lembrar, você nunca mais vai esquecer, abre sua mão assim e fala assim, se me der, 5 siglas, se me der, C de conhecimento, você precisa ter um conhecimento primeiro, porque o conhecimento vos libertará. O C de conhecimento, o M de movimento. Aí eu pego lá no id, Jesus já nos falou, id. E o id, eu fui ver a raiz do sentido da palavra mesmo, no grego, que fala que é indo, não é parado. Então Deus não nos fez para ficar parado. Ele quer que a gente esteja em movimento, ele quer que esteja andando, falando da palavra dele, que é viva. Então, conhecimento vos libertará. Conhecimento, busque conhecimento. Esteja em movimento. O D de conhecimento, movimento. O D de desfrutar. Desfrutar as coisas. Não, D de desafio. Quando você entra nessa onda de conhecimento, você conheceu, já não é mais uma coisa que você não conhece. Você está em movimento. Você entra em desafios, novos desafios. Quando você entra em desafio, meu amigo, acabou. Hoje está completando 840, eu tenho que ver aqui na minha agenda porque eu anoto, porque eu não lembro tudo de cabeça, mas quase 850 dias já correndo todos os dias, 5 km ou mais. E eu entrei num desafio. Esse desafio, há 2 anos atrás, era um desafio comigo mesmo, para ter disciplina, para fazer todos os dias a mesma coisa. Era uma grande trava, era um grande bloqueio meu de seguir uma disciplina todos os dias, sem falhar. E aí, esse desafio tem me destravado em tantas áreas da minha vida que é loucura, mas é muito bom. Então, esteja em novos desafios. Com os novos desafios, você vai ter o quê? Novas experiências. E essas novas experiências vão te trazer novos resultados. Então, por isso que dá essas 5 siglas. Se me der. Eu não vou te dar nada, mas Deus já te deu tudo. Então, se você já tem tudo, você reconhece que Deus já nos deu todas as coisas, você só precisa acessar. E como que eu faço para acessar?
se movimentando. Esteja em movimento. Conecte, busque conhecimento. Conecte com pessoas que têm os mesmos princípios, buscam os mesmos valores, de ter os mesmos valores. E principalmente, pessoas que estão buscando o reino de Deus, que estão vivendo e não só buscando. Porque muitas coisas nos travam e, infelizmente, religiosidade, se você não sabe, religiosidade foi o que matou Jesus, inclusive. Os pagãos da época, que são os fariseus, eles tinham toda a lei de Moisés, eles sabiam de cor. Se perguntasse qualquer versículo, imagina hoje, perguntar para alguém qualquer versículo, a lei tal, os caras tinham ali 600 versículos gravados na mente, sabia de cor de trás para frente. Só que, olha que loucura, mesmo sabendo de toda a lei, não sabiam, não creram, não confiaram que o Messias, o próprio Jesus, estava na frente deles e a lei estava se cumprindo ali, porque Jesus, ele já tinha apontamento no Antigo Testamento falando que o Messias iria vir, o Filho, o Cordeiro, iria vir. E os caras não acreditaram, cara. Então, olha que loucura. Então, crenças antigas, palavras distorcidas, pode te travar, te bloquear e acabar com a sua vida. Porque, pensa comigo. Deus nos fez humanidade e Ele tirou a gente do Egito. Nós somos descendentes. E Ele fez de escravo para livres. Por que a gente vai ficar escravo de medo? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por quê? Se você sabe que carrega semente, se você carrega o Espírito Santo, que é o Todo-Poderoso, que tem tudo sob controle, como que você vai viver travado, com a necessidade de aprovação dos outros, com medo de ser criticado? Gente, Cristo foi apedrejado ali, foi crucificado, ele apanhou, ele sofreu tudo. Pessoas que eram religiosas, pessoas que você acha que você, que eu, nós não vamos ser criticados, pessoas não vão se levantar contra nós? Está escrito na palavra que pega a sua cruz, né? Pega a sua cruz, prepara que o rojão vai vir. E tá tudo certo, cara. Fique em paz, descansa seu coração em Deus. Mas acredita, a semente que você carrega, a semente que nós carregamos, nós precisamos ter a convicção e a confiança que Deus está conosco, nós estamos seguindo a Deus. Jesus falou, siga-me. E seguir Ele não vai ser fácil, mas o jugo é muito leve, porque a gente fica carregando as culpas, as críticas. Eu não vou fazer isso porque eu preciso de aprovação. Cara, Deus já te aprovou. Então, para você estar em alta frequência, conecte com pessoas que estão em alta frequência. Agora eu vou botar aqui é matemático, tá? Nós somos uma onda de frequência. Nós somos 70% d'água. Água tudo é frequência, tá? Rádio é frequência, ondas do mar, tudo é energia. Wi-Fi aqui é uma frequência, tudo é uma frequência. Se nós somos água, se nós somos luz, que Deus já nos falou, nós somos luz e sal nessa terra. Se nosso corpo, tudo funciona em frequência. Se você estiver em depressão, coisa que eu já passei, inclusive, se você estiver ansioso, você está numa frequência. Quando você está perto de uma pessoa que está com energia, assim, você fala, nossa, que contagiante, que gostoso ficar perto dessa pessoa, que alta astral, é porque ela está numa frequência acima da tua. E quando a gente está numa frequência baixa, aquela frequência de morte mesmo, você só precisa conectar com a pessoa e com pessoas que estejam numa frequência acima. Você precisa de subir de frequência. Inclusive, se for ver, nós somos corpo, alma e espírito. Para acessar os mais altos céus, onde o Senhor está no seu trono, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele está lá, a gente precisa aumentar a nossa frequência, cara. Até nisso é lógico. Então, assim, se você está numa baixa frequência, você só precisa subir a frequência, entende? Então, para ter uma mentalidade forte, como que eu faço para ter uma mentalidade inabalável? Basta aumentar a frequência. Basta mudar os seus pensamentos. O pensamento a gente não controla, tá? Ninguém segura o pensamento. Eu tô aqui falando com vocês, e aí eu vou segurar o meu pensamento que tá vindo aqui. Não tem como. Agora tem como, igual eu falei aqui no começo da live, renovar a sua mente. Você precisa renovar, instalar novos programas, como no computador. Um computador que tá cheio de vírus, precisa ser limpado. E quando você limpa, você instala novos programas. A mente é a mesma coisa, você precisa tirar aquilo que você fala automático, que sai da sua boca,
porque tudo que sai da boca é o que o coração está cheio. Então, se você tá falando só murmuração, só coisa ruim, cara, essa energia, essa frequência vai sobrevir sobre você, sobre a sua vida. Então, a boca procede morte e vida. Começa a declarar vida, começa a declarar coisa boa. Não é ser motivacional, tô motivado. Não, começa a reprogramar a sua mente, reprogramar as palavras que saem da sua boca. Começa a observar o que você assiste, o que você ouve, os ambientes que você frequenta. Não tem aquela frase que você é a média das 5 pessoas que você mais anda, de que você mais convive? É porque é frequência, cara. Se você convive numa frequência baixa de gente que só fala mal dos outros, para começar, fala mal dos outros, vive fofocando, vive falando, você viu, cara, eu não quero nem saber, você viu, não, começa aí, ó, o que você vai falar? Faz uma pergunta pro seu próximo, né? O que você vai falar? Vai edificar a vida de alguém? Se não for, eu não quero nem saber. Fica em paz, tá tudo certo. Fica pra você, guarda pra você, eu não quero saber não. E sai desses ambientes, primeiro vai se renovar, vai se fortalecer, busca conhecimento, busca a palavra que é viva de Deus. Vai buscar, porque a palavra ela é tão viva que ela nos ensina, é o manual da vida. E o conhecimento vos libertará. A gente precisa de conhecer as coisas novas que nós não conhecemos. Porque nada existe. Mais uma vez eu volto a dizer, não existe nada novo debaixo do sol, do céu. Não existe. Tudo que a gente está vivendo hoje já existiu um dia, porque a gente não sabe, cara. E todas as coisas, experiências que a gente não viveu, quando a gente vive uau, que extraordinário. Não existe extraordinário. É tudo do mesmo, que já existe. Só é extraordinário porque você nunca viveu isso. Aí eu vou te comprovar, quer que eu te comprovo? Viva uma experiência extraordinária. Uau! Vou dar um exemplo. Você tiver um carro top, nossa, uau, que carrão. Aí você tem esse carro no segundo dia, terceiro dia, primeira semana, segunda semana, passa um tempo, pergunta, se você não tem, pergunta pra pessoa que tem. E aí, o que você acha do carro? Cara, ficou normal. Não é, mas não era extraordinário? Era. Até você ter experiência e ter essa coisa. Por isso que as coisas que as pessoas do mundo vivem buscando são vãs. Paulo já disse ali na Bíblia que todas as coisas são lixo, são consideradas como lixo, porque depois que ele conheceu a palavra, teve encontro com Deus e vive na palavra, ele reconheceu que todas as coisas mundanas, coisas materiais mesmo, são vãs. Porque não é isso que nos preenche. Isso são coisas que, maravilhoso ter, não estou falando para não ter não, tá? Deus nos fez para prosperar em todos os sentidos da vida, todas as áreas. Ele criou a humanidade, olha que loucura, cara. Ele criou a humanidade para semear, para plantar, para cuidar e para colher. Você comerá do fruto do seu próprio trabalho, será feliz e próspero. Isso está em Salmo 128, 2. Então ele fez ele nos confiou coisas. Só que ele não vai te conceder coisas que você vai se autodestruir e destruir as pessoas à sua volta. Você pode até conquistar, mas você pode ver, eu mesmo, falando por experiência própria, eu já tive muitas coisas quando mais jovem, há 10 anos atrás inclusive. Só que eu não dei valor, eu fui arrogante, fui soberbo, eu não sabia administrar os recursos que Deus me deu. Ele permitiu. Só que eu me destruí. E glória a Deus por isso, porque se eu não tivesse aprendido com as correções que ele me deu, com os castigos que ele me repreendeu pelo amor e a caridade, a bondade, a misericórdia dele, porque quando ele nos ama, ele faz isso, ele nos corrige. Se ele não tivesse feito isso, eu não estaria aqui abrindo essa live, falando dessas coisas, eu não teria essa consciência. E glória a Deus para quem já teve a sabedoria de lidar e administrar os recursos. Então, assim, riquezas aqui nessa terra, que é passageira, e você sabe que é rápido, que vai ser passagem. Um ser humano vive mais que 120 anos, e a média brasileira é 80, nem isso. A gente tem que usar todas essas coisas como munição para o reino de Deus. A gente tem que saber a desfrutar isso, a usar coisas, mas a amar pessoas, e não o coração. Porque na Bíblia também está escrito que a raiz do mal, das coisas, não é o dinheiro. Nunca.
mas a raiz dos males é o que o coração estar nessas coisas. E eu aprendi no pior cenário da minha vida, eu aprendi a viver isso. Eu tive coisas e eu não soube dar valor, eu não sabia administrar esses recursos, eu não sabia, o propósito para isso era só para mim. Então assim, Deus me arrancou tudo e glória a Deus por isso, de verdade. Hoje eu sinto grande prazer em ler a palavra e estar aprendendo. E Deus tem já me exaltado e honrado a minha vida, a da minha família tanto. E, cara, quando a gente conhece verdadeiramente a palavra de Deus, e não só conhece, mas vive ela todos os dias, é tão gostoso, é tão maravilhoso, é tão extraordinário. Olha o extraordinário. Até porque eu não conhecia. É tão bom que a gente quer que todo mundo, cara, os antigos amigos que viviam os rolês tudo errado, que a gente gostaria que as pessoas entendessem. Mas só entende quem conhece e tem a experiência. Por isso que eu falo, tenha o conhecimento, busca estar em desafios, busca estar em experiências, viva experiências. Não ouçam só pastores, pessoas que têm mais intimidade com Deus, evangelistas, pessoas que estão íntimas do Senhor, porque tem esses que buscam e falam do amor de Deus, falam da justiça de Deus, falam da palavra de Deus, mas busquem viver as experiências, porque no Antigo Testamento, eu vou simplificar aqui, o Antigo Testamento era assim, ó, tinha um sumo sacerdote, o cara que falava, o Moisés da vida, Moisés falava, Deus falava com ele, e ele falava pro povo. Só que a gente está vivendo uma geração no Evangelho, cara. Jesus já veio, já fez, já falou o que tem que ser feito. Mateus 28:19, ide, é indo, não é tá parado, é indo, pregando a palavra, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, façam discípulos por todas as nações. E você vivendo essas coisas, a gente tem a porta agora, através de Jesus, quando a gente reconhece que Jesus é o único, é o suficiente, o Salvador, que lavou com o sangue dele os nossos pecados, já nos redimiu, a gente não deve viver debaixo de condenação. A gente tem a porta direta, o telefone, direto com Deus. A gente pode falar direto, você pode falar direto com Deus. E eu tenho vivido essas experiências com Deus. Então assim, cara, viva as experiências, a gente tem acesso direto. A gente carrega a semente da transformação para edificar outras vidas. As riquezas dessa terra eu falo assim, é para patrocinar o reino de Deus, é munição para patrocinar mais pessoas, missionários, pessoas que estão indo por todas as nações, empresários que tenha o dinheiro, que tenha as riquezas, que tenha as coisas, que tem que patrocinar isso mesmo. E as pessoas que ainda não estão nesse estado financeiro, busquem, porque nós temos acesso em tudo. Deus já nos concedeu todas as coisas, mas a gente precisa enfrentar novos desafios, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Por isso que eu coloquei aqui como ter uma mentalidade forte, mas na verdade não é ter uma mentalidade forte, na verdade é renovar a mente. Começa aí, renovação da mente, a metanoia. Deus nunca se arrependeu e tem, se eu não me engano, 11 menções, porque Deus não é homem para se arrepender, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador de tudo e de todos, tudo está debaixo dele, até o mal, cara, até o diabo. O diabo, olha que loucura, eu vou dar uma comparação aqui, ó. Muitas pessoas acham que é assim, ó, é como se tivesse uma divisão aqui, ó. Deus e o mal. É como se Deus não tivesse brigando com o mal, como se tivesse com a mesma força, de igual para igual, mas não, gente, Deus, Ele é Deus no seu trono, nos mais altos céus, e o mal existe, mas ele está aqui, ó. Quem controla tudo e está sob controle de todas as coisas é Deus. Deus permite o mal, inclusive Deus criou o mal. E como que eu sei disso? Está escrito também, Deus criou as trevas, a luz e as trevas. Deus criou o bem e o mal. Então Deus tem o controle de tudo, fica tranquilo, fica em paz. Mas você precisa ter a consciência e o conhecimento, a sabedoria de Deus, que nós não devemos viver debaixo de condenação mais, cara. Não deve viver mais debaixo dessas coisas, a gente vive debaixo da graça, do favor de Deus, do favor merecido. Se você viver... Jesus veio para cumprir a lei, ele não veio para anular ela. Se você entender que se a gente for viver só com a lei, ela é pesada demais, é como se tivesse a rocha na sua cabeça e ela esmagasse sua cabeça. Por isso que a religiosidade é isso.
Quem vive debaixo da lei, cara, só da lei, lei. E a lei que eu falo é os mandamentos, é tudo. A lei de Deus, ela vai esmagar você. A rocha tem que estar, e a rocha é Cristo, tá? A rocha tem que estar nos seus pés. Você está firmado no fundamento, que é a rocha, em Cristo. Ele já nos deu autoridade para ser reinante, para ser governante na terra. Ele nos confiou isso. Você tem que ter esse conhecimento, essa clareza, que Deus nos fez para ser reinantes nessa terra, levantando líderes, pessoas, para levar o teu evangelho. Ide, mais uma vez, indo, faça, e debaixo da graça de Jesus, debaixo da graça do favor imerecido. Porque se você vive assim, ó, falando, eu não mereço nada, a gente já sabe, a gente não merece nada mesmo. Mas Deus já falou, a graça é favor imerecido. Então faça, foque no que? Foca no alvo, foca no que ele já mandou fazer. Ide pregar o evangelho, a tempo e fora de tempo, e fazer, cara, a tua vontade, a vontade do Senhor. Faça o que ele já mandou. Faça discípulos, pregue aquilo, seja testemunha, sua vida é testemunho. Eu tenho certeza que aquilo que está sendo curado, foi curado, é o testemunho para testificar dentro de você e edificar outras vidas. O testemunho serve para testificar dentro de você a cura e você ser luz na vida de outras pessoas. Pessoas que estão fracas. Tem muitas pessoas fracas. E essa é uma geração, é um novo tempo mesmo. Eu creio nisso, cara. É um novo tempo, é uma nova geração que estão erguendo homens e mulheres tementes ao Senhor, que estão levando a verdadeira palavra, e a gente não deve distorcer, nem acrescentar e nem tirar nada. A gente deve pregar que Deus realmente é amor, só que é justiça. E a justiça não é essa... amor e justiça não é o que a gente conhece. Você acredita? Eu fui buscar a palavra amor. Na verdade, a gente deve buscar sempre no grego, né, que é o original da palavra. O grego, o aramaico e o hebraico. O hebraico é do Antigo Testamento, o grego é do Novo Testamento, e o aramaico tem algumas partes. A gente deve buscar na raiz da palavra. E o amor significa caridade. E a caridade, eu fui buscar mais a fundo ainda, com mais profundidade. Então, quer dizer, Deus é amor. Nós devemos ser esse amor nós devemos ser as características, carregar a característica de Deus, né? E amor é caridade, então é assim, é generosidade, bondade. Deus é zeloso, bondoso, caridoso, compassivo. A compaixão dele, a misericórdia dele, a graça dele. Só que aí tá. Mesmo a gente sabendo que é caridade, amor significa caridade, a gente não consegue compreender humanamente. Nosso cérebro não compreende o que seria esse amor. Não é esse amor de homem e mulher, de pai para filho. Não é esse amor. De tão grande que é, entende? É insondável, é irrecompreensível, assim, a gente não consegue compreender. Mas não é esse amor de afeto, mas é esse amor de generosidade, é muito mais a fundo. E aí é amor, o que eu falei, ou qualquer outra palavra, amor, generosidade e essa... Agora o TDAH bateu forte aqui. Mas é isso, Deus é amor e a justiça. A justiça que a gente conhece, essa justiça de tal, aquela guerra, né? Mas a ser justiça, andar reto, andar na justiça de Deus, é buscar primeiro a Deus, o conhecimento vos libertará. Deus, ele concede, através do Espírito Santo, ele concede sabedoria, ele concede, na verdade está escrito lá em Isaías 11:3, o Espírito nos dá, está escrito assim, o Espírito nos dá sabedoria e entendimento. Ele nos traz poder e conselho. O Espírito Santo, ele nos guia. Ele nos dá conselho. Sabe quando você sente aquele negócio? Tô sentindo alguma coisa aqui. Alguma coisa tá falando comigo. É o Espírito Santo te dando conselho. Ele tá te chacoalhando, falando, vai, faz isso. Então o Espírito, ele te dá poder. Na verdade está escrito lá, traz poder e conselho e dá conhecimento e temor ao Senhor. Cara, uma das coisas, 3 coisas mais poderosas que eu venho vivendo, que eu reconheci. A primeira coisa, quando a gente não tem essa intimidade com o Senhor e relacionamento diário, a gente primeiro precisa se arrepender. E quando a gente vai, eu já sou batizado, glória a Deus,
Eu me batizei ano passado, nas águas. Eu era batizado na católica quando era criança, mas eu não compreendia por falta de conhecimento, mais uma vez. E quando eu comecei a ler a palavra mesmo, buscar a Deus, eu entendi o porquê. Na verdade, eu estava sendo consagrado ao Senhor. Quando é bebê, porque a gente não tem... Um bebê não consegue falar, eu reconheço que Jesus é o único, suficiente, Salvador. Um bebê não tem essa consciência. Mas quando ele nasce, a gente deve consagrar ao Senhor. Beleza. Conhecimento, mais uma vez. Busque conhecimento. E agora, vivendo isso, então a gente deve se arrepender. Quando a gente é maior, já tem consciência das coisas, a gente deve se arrepender. Batizar para receber o Espírito Santo. E o segundo passo, cara, obedecer. A gente precisa obedecer. Quando Deus fala uma coisa, vai e faz. Não espera aprovação e nem aplauso de ninguém. Não espera ninguém falar assim, nossa, cara, muito bom, porque a glória não é nossa. A gente não deve ser reconhecido pelas pessoas. Imagina se Paulo, ou qualquer outro apóstolo, ou profeta, qualquer servo do Senhor fosse esperar aplauso de alguém. Os caras levavam pedrada, os caras tinham que sair fugido. Então não espera nesse tempo, nessa geração principalmente, que pessoas, inclusive pessoas que estão à sua volta, pessoas próximas, que vão te aplaudir. Esquece, mas tema ao Senhor. E o terceiro passo era o quê? Obediência e temor. Na verdade não vem de nós essas coisas. Olha que louco, né? A gente não escolhe, eu vou temer ao Senhor. Você pode até falar, e glória a Deus por isso, fale, profetize, fale palavras maravilhosas, palavras que edificam, palavras que são positivas, boas. Fala, Senhor, eu quero temer ao Senhor, eu quero te amar, eu quero me entregar. Então começa primeiro com arrependimento, arrepende de tudo que você já fez. Ressignifica tudo que você já fez, pede perdão. E com esse perdão, o Espírito Santo vai sobrevir você. Calma que você não vai ser tomado não, tá? Assim de começar a se debater, não é isso. Não é isso. Mas o Espírito Santo, quando você batiza nas águas, tá escrito todas essas coisas, tá? Tá tudo na Bíblia, não é invenção minha, não é achismo, não é nada disso. É o batismo do Espírito Santo, ele vai morar dentro de você já. Porque a gente já é formado, é corpo, alma e espírito, mas é o nosso espírito. Imagina que a gente tem um espírito, todo mundo tem um espírito. Só que o Espírito Santo dá nesse momento, que esse ato de arrependimento e reconhecimento, quando você faz o batismo. Beleza, quando você passa por esse processo, essa primeira fase, vamos pôr por fases, né? Como se fosse ter uma lógica assim, mas Deus faz da forma que Ele quiser, porque Ele é o Deus poderoso, Ele faz da forma que Ele quiser. Mas eu vou dizer com experiência minha e da maioria das pessoas que como funciona. A gente primeiro precisa se arrepender. Arrependeu, foi lá, tudo, e aí depois é um processo, cara. Jesus foi assim, ele não pecou, mas ele passou pelas águas para nos ensinar. Eu vejo isso. Jesus passou nas águas. João Batista fala, mas Senhor, eu vou fazer isso? O Senhor não precisa. João, só faz o que precisa ser feito. Pai, eu vim aqui para cumprir aquilo que tem que ser feito. Jesus entrou nas águas, batizou, só que ali o céu se abriu, meus amigos. Abriu. E ali foi batismo não só no Espírito Santo, mas no fogo de Deus, assim. E Deus falou, tá escrito lá, falando que Deus falou, filho amado. Filho amado. E acho que foi voz de trovão. Nossa, é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu tenho tanto ainda para conhecer, porque eu estou em Isaías, não, eu estou em Jeremias. E eu não li a Bíblia toda. Esse é o meu primeiro ano que eu estou lendo, de janeiro, dia 1º de janeiro até hoje. Todos os dias eu leio a Bíblia, todos os dias. E não só leio, mas eu busco compreender cada palavra, versículo que eu estou lendo e viver isso. Não basta só ler e falar, li 50 vezes a Bíblia. De nada adianta isso. Você tem que ler e compreender e viver. Viver. E mais uma vez eu vou voltar nas três siglas que eu falei no começo da live. Aprenda, transborde e desfrute. Desfruta no caminho. Descansa o seu coração em Deus. Porque quando a gente ensina as pessoas, coisas que eu comecei a falar aqui nessa live, coisas que eu estou escrevendo aqui e aprendendo aqui, só que eu preciso transbordar isso, eu preciso passar para frente, não posso reter. Eu preciso ser um rio de águas fluídas, eu preciso soltar isso, eu preciso liberar todas as coisas que Deus já me concedeu. Essa graça, essa misericórdia, essa bondade dele, que ele vem me concedendo. A minha família foi transformada, glória a Deus. Meu irmão, a minha mãe vem sendo renovada. E a gente precisa falar isso, a gente
Deus já não falou, nós somos luz e sal nessa terra? Cara, abre a sua boca. Você abrir a boca, abrir uma live, falar com gente. Ó, Deus ele falou assim, ó. Ele não falou pra gente cuidar do mundo inteiro. Ele só falou assim, ame o seu próximo. Ame até os seus inimigos. Então, o seu próximo é o quê? Cara, quem tá à sua volta. Os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor. Não falou pra você cuidar do mundo inteiro. Esse é o problema de Deus, vamos dizer assim, né? Ele sabe todas as coisas, ele sabe de tudo. Ele sabe como deve ser feito, então não questione, não. Ele só mandou você fazer uma coisa. Ame o seu próximo, ajude o próximo. E vai, indo, não fica parado. Esteja buscando conhecimento, buscando essas coisas. Então assim, ó, eu tô fazendo aqui, eu aprendi, tô transbordando, passando para você que tá me ouvindo aqui. Já compartilha essa live também para transbordar mais para a vida de outras pessoas e desfrutando, cara, que ao mesmo tempo eu tô... A alegria que eu sinto no meu coração em falar disso, falar do amor de Deus. Se a gente tiver a oportunidade de encontrar um dia pessoalmente, vocês vão ver que eu amo falar de Deus o tempo todo. Se eu com amigos meus aqui, se eu começar a falar de Deus, da palavra, cara, eu fico horas. E quando vê, cara, passou 5 horas falando de Deus, falando da palavra e aquela energia que não para, porque é inesgotável. A fonte que vem do céu, que cai sobre nós, é inesgotável. Então por que eu vou ser uma represa para prender tudo aquilo que Deus já está me dando? Todas as coisas. Eu tenho que soltar isso. Rios de águas fluídas. Nós somos árvores frutíferas. Imagina só, uma maçã. Se você for plantar uma maçã, ela escolhe, uma árvore escolhe quantos frutos ela vai dar. Agora, eu já vi uma árvore secar, porque ela não transbordou. Tem uma passagem, eu não vou saber onde que tá, mas eu vi inclusive no The Chosen, eu achei muito louco. Depois eu vou buscar essa palavra, onde que tá escrito. Que Jesus sacudiu uma árvore assim, maldita seja você, que nunca mais dê frutos. Por quê? Depois ele explicou. Porque aquilo que não está fluindo, não está sendo transbordado, ela retém só para ela. E aí você faz a comparação de uma pessoa que ela retém só para ela, guarda tudo para ela. Não, eu não vou falar isso aqui porque senão eu vou ter concorrente. Não, eu vou guardar para mim. Não, eu sou tímido. Não, fala que é tímido não, pelo amor de Deus. Eu falava isso também. Não fala, os tímidos não reinarão, como que é? Não morarão no reino dos céus, não entrarão no reino dos céus. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Cara, não fala isso que você é tímido, pelo amor de Deus. Porque se você tem medo, mais uma vez, se o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, por que você vai ter medo? Por que você vai ser tímido, acanhado? Não, isso não é bonito não. Isso é pecado brabo, isso é egoísmo. É ser egoísta. Então, flua, fale. Não importa, não espera aplauso. Espera pedra, é melhor você ter essa expectativa. Espera pedrada, espera crítica, esteja preparado. Ah, mas eu não estou preparado. Então faz. Faz que no caminho você é preparado. Deus te capacita para todas as coisas. Pensa assim, se Deus está comigo, se eu estou andando nos caminhos dele, fazendo tudo que ele tem falado no meu coração, que ele tem mandado, quem eu temerei? O que eu temerei? Nem o diabo se aparecer na minha frente, eu não estou nem... Quem que é o diabo, moço? Quem que é o diabo? Se o Deus é todo poderoso e ele habita, o espírito que habita dentro de você é muito maior que o diabo. O que é diabo, filho? O que é diabo? O que é maldição? O que é esses trem? Esqueça essas coisas. Foca no alvo. Mais uma vez, foca no alvo. Foca em desfrutar, foca em fazer, foca em executar, foca em desafio. O desafio no caminho vai se tornar um propósito. A corrida, para mim, se tornou um propósito. Porque essa coisa me gerou autoridade de outras coisas. A corrida me gerou autoridade de ter disciplina todos os dias. Olha que louco. Eu sempre busco estar em novos desafios. Busque estar em novos desafios. Busque se desafiar. Se você tem um trauma, se você tem um medo, se você tem alguma coisa que você fala, cara, eu não tô... O que eu faço? Como eu faço? Se exponha. Eu tenho medo de falar em público. Se exponha. Fale em público. Eu tenho medo de abrir uma live. Abre uma live. Fala pra ninguém. Fala pra 0 pessoas. Fica falando. Vai conversando, vai falando, vai trocando ideia, vai falando. Eu vou falar por experiência própria. Eu já fiz isso aqui
algumas vezes eu comecei e parava, eu começava e parava. Ah, mas não tem ninguém me vendo, não tem ninguém me assistindo. Esquece, se você puder, põe uma fita aqui em cima e nem vê quantas pessoas tem, só vai falando. Vai falando. Sabe por quê? Porque quando desligar essa live aqui, o algoritmo vai entregar para algumas pessoas mais. E você, pensa assim, se uma pessoa, apenas uma, vamos comparar as ovelhas, se apenas uma ovelha se arrepender, se ela foi impactada pelo Espírito Santo através da tua palavra ali, que você falou, que abriu a boca, você salvou uma vida, glória a Deus por isso, porque Deus já está habitando dentro de você. Deus, na verdade Deus não, porque Ele não cabe, Ele é grande demais para caber dentro do nosso coração, mas o Espírito Santo habita dentro de nós. O nosso coração deve estar nele. Sabe o que eu fiz? Há 2 anos atrás, foi quando eu renunciei à minha vida. Eu renunciei tudo. Eu abandonei de ser cantor sertanejo, eu abandonei os meus sonhos, eu abandonei tudo. Eu falei, Senhor, eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu estou sentindo que eu tenho que falar verbalmente, eu tenho que entregar. Eu falei, Senhor, debaixo do chuveiro chorando assim, foi um dia que eu fui convidado para ir para uma igreja, aqui de um amigo aqui, de um pessoal, e aí eu voltei, cara, de alguma forma o Espírito Santo me convenceu, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence de arrepender. Tá escrito isso também. Então assim, aí ó, Mateus entrou aí, ó, o mensageiro de Deus que mandou. Deus manda pessoas, cara, manda situações, manda circunstâncias, ele faz até pedra falar, até uma mula que falou com Balaão, que não estava obedecendo a Deus, Deus faz pedra falar se você não quiser ouvir, mas você tem que ouvir, uma hora ou outra você vai ouvir. Fique em paz. E glória a Deus por isso. E aí, por esse convite, eu fui impactado pelo Espírito Santo, voltei para casa e eu comecei a falar, Senhor, eu renunciei à minha vida e eu comecei a me entregar, a arrepender. É o primeiro passo, arrependimento. Eu não batizei no outro dia, o batismo veio depois, mas eu comecei a renovar, não só a minha mente, mas o meu coração estava sendo renovado ali. E aí, quando a gente expõe, é aí que eu queria chegar. Quando a gente tem as nossas fraquezas, eu sou traumatizado com isso, eu tenho medo disso, eu tenho vício disso, Quando você tem isso, você deve se arrepender. Primeira coisa, e se arrepender é o quê? Falar, declarar. Deus quer que nós... pensa, se Deus ele sabe, tudo que... Ele sonda o nosso coração, os nossos pensamentos, ele sabe as palavras antes de sair da nossa boca, ele já conhece. Porque se ele é dono de tudo, ele é onisciente, onipresente, onipotente, tudo, se ele sabe de tudo, aí você para e pensa assim, mas por que Deus, você quer que eu fale? Se o Senhor já sabe. Não seria mais fácil então me salvar? Não seria mais fácil então Mas ele não quer que fale, ele quer que você se arrependa. Tem que ser genuíno, tem que ser do coração. Se ele quer o nosso coração, apenas o nosso coração, foi o que eu entreguei esse dia. Eu falei, Senhor, meu coração está em tuas mãos, Pai. Eu me entrego 100% para o Senhor. Eu me arrependo, eu me entrego, o meu coração é teu, faça de mim, eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser. Eu sinto que eu não vou cantar mais sertanejo, eu sinto que eu preciso sair desse mundo, eu sinto que eu preciso, é como se eu estivesse seguindo 2 caminhos, eu lembro disso. É como se eu falava inclusive, para pessoas ao meu redor, é como se eu estivesse indo para 2 mundos. Final de semana eu vou para um mundo, e meio de semana eu vou para os caminhos do Senhor. Porque no meio de semana eu estava no meu ambiente e tal, e eu estava orando, lendo a palavra, eu estava começando, né? E aí eu falava, não dá para seguir 2 caminhos, é um só. E aí eu lembro de falarem, né? O caminho de Jesus é estreito, a porta é estreita, o caminho é reto, é difícil, mas o jugo é leve. E aí eu não compreendia todas essas coisas, mas eu ouvia falar, e a fé vem pelo ouvir. Então, tudo é o ambiente que você está, é com as pessoas que você anda, tudo é frequência. Então, buscar conhecimento. E eu estava no meu início, então eu falei, Senhor, só ergui a mão assim, no meu chuveiro, chorando aqui. Eu falei, Senhor, eu entrego o meu coração, renuncio. A partir de hoje eu não fecho mais nenhum show. Isso era no domingo. Aí vem as provações. E Jesus passou por isso. Olha que louco. Jesus, depois que foi batizado, ele foi para o deserto. Ele ficou 40 dias lá. E o diabo foi onde que tentou ir lá. Aí o diabo vinha e perguntava, né? Quer dizer, ele persuadia as palavras doces, como que é? O diabo falou para ele assim, faça tudo, faça dessa forma que eu te darei todas as coisas. Aí Jesus sempre falava, né? Assim, mas também está escrito,
assim. E ele sempre fazia perguntas, sempre falava, mas... Aí o diabo falava assim, mas está escrito lá em tal lugar que é assim, assim, assim. Aí Jesus falava, mas também está escrito assim. E aí, lá, ó. É bom demais. E aí, assim, ó, trazendo a minha experiência, no domingo eu renunciei, foi em junho, dia 4 de junho, no domingo, acho que foi isso mesmo, dia 4 de junho, no domingo de 2023, eu renunciei à minha vida, chorando no banheiro, falei, Senhor, eis-me aqui, eu entrego meu coração na tua mão, Pai, eu não quero mais seguir esses dois caminhos, eu quero seguir o teu caminho, eu não sei, aí eu falava assim, Senhor, eu não sei por que está acontecendo isso aqui, eu não sei, mas eu sinto que eu preciso tomar essa decisão, tome a decisão, e a decisão é a obediência. E aí, quando eu tomei essa decisão assim, eu falei, Senhor, a partir de hoje eu não fecho mais nenhum show. Na segunda-feira, meus amigos, segunda-feira, a aprovação veio. Começou a aparecer show que não aparecia. Apareceu até show de prefeitura, a possibilidade de fechar um show de prefeitura, que era o meu sonho, que eu nunca fiz. E aí eu falei, não para todas as oportunidades que estavam aparecendo, mas não era oportunidade. Era provar, estava me provando o meu coração, se eu estava firme naquilo que eu tinha acabado de declarar no dia anterior. Então tudo que você fala assim, ó, tudo que o Senhor já sabe, porque o Senhor sabe o que você está angustiado, o que você tem medo, o que você tem de pecado, o que você está preso ainda que não te coloca na intimidade com Ele. Declare arrependimento, renúncia, faça renúncia. Senhor, eu com a minha boca aqui, com o meu coração, eu declaro, Pai, eu declaro que eu não quero mais isso. Me ajude, clame. Está escrito assim na Bíblia, que clame todo clamor, toda súplica e todo grito de socorro. O Senhor escuta. Mas você tem que dar o seu coração. Ele não quer metade, ele não quer um pouquinho, ele quer tudo. E se não for tudo, esquece. Você não vai ter nada. Porque ele nos concedeu todas as coisas. Basta acessar. Mas para acessar tem um prejuízo. Como Paulo diz, né? Eu prefiro... Eu vejo prejuízo em todas as coisas. Nada é lucro, tudo é prejuízo, mas é assim, quando ele reconheceu o amor de Deus ali, que ele estava vivendo isso, todas as coisas se tornaram vãs aqui nessa terra, porque isso aqui é vão mesmo. É uma passagem que a gente precisa nos santificar, e Deus nos santifica, Ele nos purifica, Ele nos transforma. Quem diria, quem me conhece, quem diria eu estaria falando hoje aqui sobre mentalidade, sobre a palavra de Deus, sobre transformação, sobre querer ajudar as pessoas, porque aqui que eu estou falando é transbordando aquilo que eu fui transformado e ajudando pessoas. Porque antes eu pensava só em dinheiro, só em grana, só ficar milionário, só em carro, só em mansão. Eu quero ficar rico, eu quero ficar... E mais uma vez, isso não é ruim, mas o coração está nessas coisas, aí você acabou com sua vida. E aí provavelmente você acaba com a vida de todo mundo que está ao seu redor. Então obedeça a Deus, se arrependa, obedeça e tema o Senhor. Isso é um processo. Então Jesus passou pelo processo, né? E eu passei pelo processo também. Em 2023, quando eu renunciei, passei pelas provações. E eu falei não. E eu agradeci, falei muito obrigado pelo contato, muito obrigado, mas a partir de hoje eu estou vivendo algo novo, eu estou vivendo os caminhos do Senhor. Eu falava meio assim, meio com vergonha, meio com medo, né? Porque eu sempre critiquei crente, eu sempre taquei pedra. Eu era quase Paulo, só não assassinava, né? Porque Paulo foi perseguidor de cristãos. Olha que loucura, Paulo matava os caras. E olha quem que se tornou Paulo, o maior apóstolo de Jesus. Deus, ele escolhe os incapacitados. Eu sou improvável de estar falando isso aqui hoje. Mas glória a Deus pela misericórdia dele e a bondade dele. Eu estou aqui falando da palavra dele. E eu tinha essa vergonha de falar quando eu fui me convertendo ao Senhor, quando eu fui vivendo essas coisas aqui no secreto com Ele, eu tinha vergonha de falar da palavra, eu tinha vergonha, tinha medo. Por quê? Porque eu fazia aquilo que eu achava que iriam fazer comigo. Eu falei, cara, se eu falei mal de tanta gente, eu falei, esses crentes, não sei o que, esse cara quer me converter, não sei o que lá, Eu falava mal, então na minha cabeça, mais uma vez, ia sabotar, e aí eu preferia me calar. Até ser transformado completamente e não tá nem aí pra ninguém que vai tacar pedra, que vai se levantar contra mim. Eu vou falar que nem Paulo, morrer é lucro. Não é pra você tirar sua vida, não faça isso. Isso é totalmente abominável. Mas eu tô falando assim, no sentido da palavra que Paulo falou, que está escrito, que
morrer é lucro, é que, cara, viver para Cristo, viver a mensagem, viver as coisas, viver os mandamentos, viver debaixo da graça e do favor merecido é vida, é isso que nos preenche, é isso que nos transforma, é isso que nos traz luz. E quando a gente vive essa luz, a gente se transforma essa luz, a gente deve resplandecer essa luz na vida de mais pessoas. Entende? Eu ia abrir essa live aqui para falar meia hora, ó quanto tempo que eu já estou aqui, é loucura. É bom demais, gente. Tem que passar pelo processo, mas passe com grande alegria. No começo, eu vou confessar, você não vai ter grande alegria, você não vai ter grande prazer de ler a palavra, você não vai ter grande prazer, você vai fazer porque o Espírito comanda a sua alma. A sua alma comanda o seu corpo só tem que obedecer. Ele é um escravo. O seu corpo seja um escravo, mas a sua alma e o seu espírito, eles são livres. Deus nos fez para se tornar livres, nós somos livres. Nós não precisamos de aprovação de ninguém, porque Deus já nos aprovou. E quem precisa nos aprovar? Quem que precisa te aprovar? Quem que precisa bater palma? Eu prefiro muito mais estar sendo vaiado aqui nessa terra, mas Deus lá em cima fazer assim, ó, é isso, meu filho. Servo bom e fiel. É isso que a gente deve buscar. É renovar a mente, cara. Renovar a mente. O primeiro passo é a gente estar em lugar que as pessoas buscam o reino. Que estão buscando viver a palavra, que estão, sabe, tá em movimento, esteja em movimento, faz desafio. Eu não consigo, essa palavra tem que ser destruída na sua boca, no seu coração. Não pode existir. Você consegue tudo o que você quiser, tudo. Porque pensa comigo, se você está com Deus, Ele é o que firmou a terra, com a própria mão direita estendeu os céus, abriu o mar vermelho, desceu fogo dos céus, fez um quebra-pau, faz tudo. Por que, bicho, você vai se preocupar com coisa pequenininha demais? Os seus inimigos são pequenos demais. Os seus haters são pequenos demais. Então, assim, renova sua mente, busque conhecimento, busque estar programando a sua mente, declarando palavras que edificam, que convém. Comece a se alimentar Porque, outra coisa poderosa, jejuar e orar. É poderoso, isso aí te mantém em outro nível, assim, sabe? É outro nível de proximidade e intimidade com o Senhor. É outro nível. Você precisa acessar as coisas. Deus já nos concedeu todas as coisas. Você crê nisso? Você confia? Você precisa só ter fé. Só. Tenha fé. Porque se Deus já nos deu todas as coisas, a gente só precisa acessar. E para acessar isso, a gente precisa passar por uma fase difícil. Precisa, no linguajar de hoje, se lascar. Mas se lasca de uma vez só. Vai de uma vez. Vai assim, vai. Faça aquilo que Deus te falou, não o que pessoas te falam. Você não deve nada para ninguém. Mesmo se você dever financeiramente, você precisa entrar numa frequência maior para pagar essas dívidas e sentar o bambu para poder administrar os recursos que Deus já te deu. Já está em tuas mãos, mas você precisa acessar e pegar isso como munição para transbordar na vida de mais pessoas, abençoar outras vidas também. Patrocinar o reino para outras pessoas que estão levando, os missionários, evangelistas, pessoas que estão... Seja uma bênção na vida dessas pessoas. Eu já ofertei na vida de outras pessoas, eu já recebi oferta, fui abençoado por pessoas. É isso. Deus não quer 10%. Deus, Ele quer tudo. Deus, Ele quer tudo. Nós devemos entregar tudo. A gente deve ser generoso. O ser tudo, entregar tudo é ser generoso, bondoso. É as características de Deus. É o caráter, é o que Deus é. E se nós somos imagem e semelhança do Criador, a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer que, cara, eu carrego uma semente, eu carrego uma força dentro de mim que até ontem eu não sabia, mas agora eu tenho a consciência e a convicção de que eu carrego, de quem eu carrego. O poder, Deus nos deu autoridade e poder. Você tem autoridade e poder de falar diretamente a palavra dele para edificar outras vidas e falar diretamente com Deus. Você tem essa intimidade, você precisa acessar, você precisa matar a sua carne. Matar essa carne é o que é mortificar. Quando a gente entra no jejum, coisa que eu também não compreendia, eu falava, meu Deus, eu vou morrer. No primeiro jejum antes de jejuar,
E jejuns, gente, jejum sem oração é a mesma coisa de dieta mal feita, tá? Você precisa jejuar e orar. Nos momentos que você iria fazer uma refeição, que é aquele momento que você está gritando, o seu corpo está, meu Deus, estou morrendo. Você não está morrendo, fique em paz. Eu também achava que morria, mas não morre não. Bebe água, tá? Bebe água. Começa aos poucos. Você não precisa fazer um jejum de 40 dias, de 7 dias, de uma vez só na água. Vai aos pouquinhos. Eu fiz meu primeiro jejum de 24 horas porque eu senti no meu coração que eu deveria fazer. Aquilo purifica, lava o nosso corpo, purifica o corpo. É bônus para nós, inclusive, tá? Purifica o corpo, purifica a alma e o espírito. A intimidade com o Espírito Santo de Deus, a intimidade de relacionamento com Deus. Então, quando a gente fosse, vou passar aqui a chave do reino para você acessar. É assim, no momento que você fosse fazer uma refeição, você ora, clama a Deus, Senhor. Eu sei que eu corria desse jeito, tá? Porque eu continuo correndo todo dia, não falei nem um dia, e eu já cheguei a fazer jejum de 7 dias só na água e correndo 5 km ou mais todo dia. E quando eu tava correndo, é como se abrisse um portal, assim, ó, visualmente para mim, eu sentia, eu via e falava pro Senhor, Senhor, eu vejo que eu estou sendo alimentado pelo Senhor nesse momento. E isso me dava uma força, que eu corria até mais forte, eu corria até mais rápido. E é inexplicável. Tipo assim, como que eu vou explicar um negócio desse jeito? Como que eu treino, pega peso, tudo. Não vai morrer, fique em paz. Mas você tem que clamar a Deus, pedir para Ele direcionamento, orientação, sabedoria. E eu falar, Senhor, então assim, quando você estiver jejuando, ore a todo momento. Eu descobri uma coisa na Bíblia que está escrito em Daniel, que ele jejuava 3 vezes ao dia. Isso, como que é poderoso nisso, né? É muito bom saber dessas coisas. Então a gente deve buscar conhecimento. A gente deve buscar, inclusive está escrito lá, né? Em Mateus 6,33, acho que está, Mateus 6,33 fala que buscar o reino e a tua justiça, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, buscar o reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente não precisa nem coloca isso como, eu vou ganhar coisa. Não, esquece isso. O primeiro foco é só nessa parte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, fique em paz. Os bônus acabam vindo, mas não foca nisso, não. Foca no alvo principal, que é buscar o reino, buscar o conhecimento, buscar sabedoria. Pede para Deus sabedoria. Salomão, o homem mais rico da terra, naquela época, pediu o quê, cara? Salomão pediu sabedoria. E o Senhor falou com ele, pode pedir qualquer coisa que eu lhe darei. Eu quero sabedoria. Nada mais. Por quê? Porque com a sabedoria, meus amigos, com a sabedoria, você tem tudo. Porque, olha que louco, está escrito também que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se você tem sabedoria, você vai temer o Senhor. E se você teme o Senhor, acabou. Você vai temer quem? O quê? Qual situação? Você vai ter medo de circunstâncias contrárias, ventos contrários. Você vai estar firme na rocha. Você vai estar firme que nem o Monte Sião, como está escrito. Você vai ser inabalável. Você não vai esperar aplausos de ninguém, você não vai esperar, você não vai ligar mais para elogio e nem para crítica. E não ligue para isso. Quando te elogiar, só glória a Deus. Mas quando te criticar, fala amém, glória a Deus também. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E sai. Vaza. Por quê? Porque a crítica te derruba. E o que mais você vai receber é crítica. E o elogio, ele te rouba. Ele rouba o seu coração. E se seu coração não estiver na mão de Deus, se o seu coração não estiver entregue 100% nele, esquece. Acabou. Acabou o jogo. Você se perdeu. E aí você pode entrar nas trevas e o diabo, esse maldito, pode te ganhar. E é isso que ele faz. Ele confunde a nossa mente. A todo momento ele quer te confundir. Mas quando você está firme, tem a convicção e sabe, passou por todas as provas, permaneceu firme e fiel, buscando, clamando, jejuando, orando, clamando ao Senhor, Pai, me ajude, não permita isso, não permita aquilo, Pai. Cara, quando você reconhece isso, o diabo fala assim, eu vou largar a mão desse, porque esse aí não tem mais jeito não.
Quando você dobra o joelho, cara, e aí acabou. Acabou pro mundo mal, pro rolezinho mal, pros diabinhos ali. Não, vamos pro próximo. Vamos pro mais fraco. E aí você ora pelos mais fracos. Aí você fala com os mais fracos. Mas não espera a crítica. Então, a crítica, na verdade, a crítica não. O elogio é mais perigoso do que a crítica. Olha que loucura. Sabe por quê? O elogio, ele vai roubar o seu coração. Porque a pessoa que está te elogiando, ou ela quer tomar o que você tem, ou ela quer te lubridiar. E essa é a fala argilosa, como um mel. O diabo, ele não vem como a gente foi plantar na nossa cabeça, tá? Com cara de mal. Não, ele vem bem vestido, ele vem com palavras doces, ele vem com palavras, ele vem disfarçado para você, justamente, ele vem te dando aquilo que você quer. Uma bandeja. Então, quando alguém te joga um elogio, é como se fosse um anzol, como se fosse pegar um peixe. E aí, se você morder esse elogio e o anzol fisgar lá no seu íntimo, é onde que todo mundo cai. Aqueles que traem as suas esposas, ou as esposas, as pessoas traem os seus maridos. É onde que se perde, porque o diabo, o mal, joga o elogio. A pessoa que te elogia, nossa, você está bonito hoje, tal. Você, nossa, olha, não escuta isso dentro da minha casa todo dia, né? E aí ele vai te roubando, vai te roubando. Quando você vê, o anzol já fisgou e te matou. Então não cai em elogio. Elogio e crítica é zero, é nulo, de nada vale. Faça aquilo que Deus te mandou fazer, aquilo que está escrito, aquilo que deve ser feito. E aí você não vai ser mais roubado, você não vai cair mais pelas críticas e nem se destruir com os elogios. Só vai embora, só vai fazendo o que deve ser feito. E isso é o mais importante. É louco, né? Quando a gente tem essa visão, porque o cérebro humano é isso, a gente precisa ouvir e visualizar as coisas para compreender todas elas, né? Mas olha como que está escrito. A gente não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê, o que a gente tem fé. Se a gente fosse viver pelo que vê, se a gente fosse crer pelo que vê, cara, não é isso que Deus quer. A fé é essa crença, essa fé é inimaginável. Você viu o Mar Vermelho abrindo? Mas eu acredito, eu creio, porque está escrito e a palavra de Deus é viva. Então eu acredito. E não só acredito, e vivo coisas, milagres, que eu também falava, meu Deus, há um tempo atrás eu falava assim, cara, eu tinha ainda umas dúvidas, né? Há um tempo atrás. Glória a Deus por isso. Hoje eu creio em todas as coisas. Tudo é possível, tudo é possível. A gente serve, a gente é filho de um Deus que faz todas as coisas ser possível. Tudo é possível. E aí eu tinha as dúvidas, né, antes. Eu falava assim, mas será? Será que foi curado? Será que não está sentindo uma dorzinha ali? Mas será? Cara, quando eu comecei a viver esse processo com Deus, assim, eu fui mudando tudo. Ele foi, né? Ele transformou o meu coração. E é de dentro para fora que a gente é transformado. A gente não vê. É igual o Mar Vermelho abrindo, né? Tá escrito lá que o mar, quando tocou o cajado, Moisés bateu o cajado ali e tal, e declarou lá, o mar não abriu ali na frente. Demorou quase um dia, à noite, começou a noite ali e foi abrindo de lá para cá, de trás para frente, né? Não que da frente para trás. Então ninguém estava vendo com os olhos, mas a fé que estava acontecendo, já estava acontecendo. E o mar veio se abrindo, e abriu, todo mundo passou. E depois matou os egípcios lá e virou um rolê, Deus desceu o terror ali na terra. Mas assim, a gente não vê as coisas acontecendo imediato, da nossa forma, como a gente acha que deveria ser. E aí eu ficava questionando, nossa, mas será que é? Continue orando, continue crendo. Eu vi milagres com os meus próprios olhos de tio, que ficou 50 dias na UTI. E a gente já tinha recebido uma revelação de uma pessoa usada totalmente por Deus, íntimo de Deus demais, falando que já tinha sido livrado de morte e já tinha vida. E nos primeiros dias eu estava orando, Deus, Pai, salva, dá vida abundante para o meu tio, salva, Deus, dá esse livramento, cura, Pai, entra naquela lugar. E aí eu lembrei, na hora eu parei de orar, eu falei, Senhor, já entendi, me perdoe pela minha oração, vou mudar minha oração agora. Pai, obrigado pela vida dele, obrigado pela cura, obrigado por esse milagre que nós já recebemos, mas nós não estamos vendo. Nós não estamos enxergando com os olhos. Os médicos e nesse momento os médicos só falavam assim, deu falência de múltiplos órgãos, deu uma lista
de morte. Tipo assim, humanamente estava morto. Mas glória a Deus que não. Ele saiu, depois de 50 dias, saiu vivo e andando. E glória a Deus por isso, cara. Então, assim, mudou a minha oração. Eu não estava mais pedindo, porque eu já falei, Senhor, o Senhor pode todas as coisas. E, inclusive, o Senhor já falou lá atrás que ele já tinha, o Senhor tinha dado vida para ele. Então eu comecei a orar, falei, Senhor, obrigado. Obrigado pela vida dele, obrigado. Eu oro, Pai, para nós termos, porque o Senhor está querendo transformar vidas ao redor dele. Não é nem ele mais. A questão não é ele, é o que iria causar na nossa família, essa comunhão, essa fé, gerar essa fé para levantar homens e mulheres com fé, para levar a palavra, porque Deus tem um propósito para cada um debaixo desse sol, cara. Tem cada um, só que é tudo no tempo dele, tudo no tempo dele. A gente tem que permanecer, tem que manter essa fé, manter e esperar no Senhor. Tenha o coração em paz, a paz que excede todo entendimento só vem dele. Só que como que eu vivo isso, Daniel? Primeiro você tem que arrepender. Primeiro você tem que passar pelo processo. Você tem que obedecer. Ó, eu vou testificar aqui. Eu vou comprovar pela palavra. Tá escrito assim, ó. Deus falou com Moisés. Não, vou falar com Abraão. Tem várias passagens, tá? Não é uma, não. Tem várias. Mas Deus falou para Abraão que sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe darei. E acabou. Desligou o telefone e o Abraão falou, vai para onde? Para onde que eu vou? Só que o que ele fez? Ele obedeceu e foi. Largou tudo e vazou. Sem saber, só sabia o rumo ali, foi. Nem o rumo, na verdade, sabia, né? Mas o Deus dá o rumo. E aí depois ele foi e deu outro comando. Então Deus, ele não dá o caminho inteiro, ele não desenha tudo, fala, ó, vai ser assim, assim, assim. Não é um método, não é um curso inteiro, não. Deus, ele te dá o primeiro caminho, a primeira palavra. Se você crer, se você confiar, tiver fé, e não só isso, porque a fé sem ação é morta, então se você der o passo, se você obedecer e der o primeiro passo, Deus, ele vai e te dá a segunda ele faz a segunda ligação. Ó, meu filho, agora é o seguinte, é isso aqui, obedeça. Então é assim, ó, cara, é muito doido. Depois que a gente vive essas coisas, é tão simples viver debaixo da obediência, da graça e do favor de Deus, que basta ouvir e obedece. Escuta, obedece. Escuta, obedece. E vai, e vai. E olha que louco, Abraão, ele obedeceu em partes. Porque ele levou o sobrinho dele, ele levou um pedaço da parentela dele. E não era. Era sai da tua terra e da tua parentela, deixa todo mundo e vai. Só que ele levou o sobrinho, o Ló. E nesse tempo aí, enquanto ele não deixou o sobrinho para um lado, para um canto, Deus não falou com ele mais. Você acredita? Deus não falou com ele mais até ele obedecer 100%. E aí, tanto que tem a passagem lá falando que o Abraão fala, né? Escolhe a terra que você quiser aqui, ó. Para a direita ou para a esquerda. Aí Ló, o espertão ali, quis o que os olhos dele estavam vendo que parecia mais bonito. Ah, eu quero esse pasto aqui mais verde. Esse aqui tá mais bonito. Então eu quero essa aqui, a melhor parte. Aos olhos dele. Abraão falou, tá bom, vai para cá que eu vou para cá. Eles fizeram isso porque os próprios servos deles, o pessoal que cuidava do rebanho, o povo de cada um, porque eles cresceram muito em riquezas e tudo. Então estavam brigando entre si porque o pasto era o mesmo. Então eles tinham que separar o rebanho e cada um ir para uma terra. E olha como que Deus vai abrindo e vai direcionando os caminhos, né? Então aconteceu isso. Aí teve essa separação. Quando separou, aí o rolê aconteceu. Mas eu já emendando aqui e aproveitando, aos nossos olhos, talvez, a gente quer fazer escolhas, o que parece bom. Mas Ló escolheu o que parecia ser bom aos olhos, mas era pior. Era Sodoma e Gomorra, onde que Deus destruiu, porque lá era uma terra perversa. A iniquidade. Gente, quando eu li a Bíblia, eu chorei demais quando eu li essa passagem. Essa história ali de Sodoma e Gomorra, porque o povo, os anjos do Senhor foi visitar Ló. E o povo era tão perverso que eles queriam transar. Bom, tô falando em live aqui, não vai derrubar, mas queria abusar dos anjos, cara. Os caras bateram na porta de Ló lá, queriam abusar dos anjos. Que loucura. Então a terra estava contaminada, o povo estava contaminado, e Deus falou assim, vai lá pros anjos, desce lá que eu vou destruir tudo. A terra, tudo, crianças, tudo, tá tudo contaminado, eu vou arrebentar com tudo. E foi, só que aí Abraão era chegado de Deus, era íntimo de Deus. E com essa intimidade, Abraão falou assim, Senhor,
o meu sobrinho tá lá, né? E aí começou a falar uns negócios lá muito da hora, né? E se tivesse 20, o senhor faria tal maldade de destruir todos? E se tivesse um justo? Acho que ele começou com 20 justos, não lembro certinho, mas era 20 justos. Aí o senhor falou assim, tá bom, se tiver 20 justos eu vou salvá-los tal, e o resto eu destruo. E aí, aí Abraão, cara, ele era muito pra frente, na verdade, muito pra frente. Ousado, seja ousado. Tenha coragem, seja forte, corajoso e seja ousado. Aí, cara, foram muitos, a passagem é linda demais. Aí Abraão falou assim, mas e se fosse 25? E 30? E se ainda estivesse em 40? Assim é o contexto, né? Só para resumir aqui. E aí Deus falou assim, não, mesmo se tivesse um, tá bom, eu vou liberar, eu vou livrar. E aí o contexto final da história foi o seguinte, que os anjos foram lá avisar Ló para sair, ó. Sai daqui, corre, pega os seus parentes aí, os seus chegados, sua família e corre porque o Senhor vai destruir. Só que demoraram demais para tomar decisão. Demoraram demais para tomar até a obediência. Só que Deus é um Deus que cumpre, ele é justo. E ele ele fez uma aliança com Abraão. E como ele é um Deus justo, ele não volta atrás. Aí, beleza, a galera não queria. Aí Ló, ele foi falar com, se eu não me engano, foi os genros dele. Falou assim, ó, vamos embora que Deus vai arrebentar tudo aqui, vai destruir. Aí eles não acreditaram. E aí, como eles foram demorando isso, Deus mandou os anjos, e os anjos foram, tá escrito, tá? Deus pegaram pelas mãos de Ló, da mulher e das filhas, e foram. Eles saíram arrastados da cidade. Por quê? Porque não tomaram decisão, mas Deus não podia destruir eles, porque já tinha feito um acordo, uma aliança com Abraão. Então, assim, olha como que Deus é misericordioso, né? Ele tem todo o poder de poder fazer o que ele quiser, mas ele fez e cumpriu aquilo que ele tinha combinado, que ele tinha feito ali o combinado com Abraão. Enfim, aí tem todo o rolê que eles saíram e fogo desceu, destruiu tudo. Então, é isso, cara. Obedeça a Deus, obedeça o chamado que Deus tem para você na sua vida. Reconheça que nós estamos vivendo um novo tempo, um novo avivamento. Nós estamos vivendo uma geração, o fim dos tempos, cara. Tá chegando o final do tempo, e a gente tem que acelerar e abrir a boca. Perde a vergonha, abre uma live, vai falando. Eu não vou conseguir falar com todo mundo, outra pessoa influente não vai conseguir falar com o mundo inteiro. Cada um tem que cuidar, como Jesus falou, cuide do seu próximo, ame o seu próximo. Abra a boca, vai fazendo, vai transbordando. E vai buscando a palavra na Bíblia, cara. O mais importante da vida é a gente buscar diretamente na fonte. Deus fala com a gente de várias formas. Eu vejo assim que a mais simples e o início de tudo seja a Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia toda foi inspirada pelo Espírito Santo. Então as palavras que estão ali escritas é de Deus. E aí eu já vou dar uma sugestão. Puxa a Bíblia, tem as versões atualizadas, tudo, mas toma cuidado, porque tudo pode ser distorcido, né? Conforme, igual o telefone sem fio. Quem aqui já brincou de telefone sem fio quando era mais novo? Que aí um falava uma coisa, não sei o que, tal. Aí passava no ouvido de cada um, ia passando. Quando chegava lá no último, o primeiro falava o que falou ali, cara, não tinha nada a ver com o que chegou lá no último. Então, assim, existem as distorções, e também eu descobri agora, recentemente, porque eu pensava assim, cada um pode ter uma interpretação e passar a palavra de forma errada. Só que esses que estão passando tem que tomar cuidado, que a responsabilidade é maior, porque você está carregando a palavra de Deus. Então não é pregar amor, quer dizer, não é pregar uma coisa e excluir a outra, anular a outra. Não é só pregar amor e não é só pregar justiça. Não é pregar isso, entende? É pregar o que? A palavra reta e justa. Tanto que está escrito também que nós devemos ter paciência e ensinar com paciência e doutrina. Que a doutrina de Deus é o quê? A palavra verdadeira. A palavra, o que está escrito. Não inventar nada, não acrescentar e não excluir nada. Então é por isso que a gente deve buscar muito. Só que aí o que eu aprendi? Falei, beleza, pessoas podem distorcer a palavra, tudo, mas a Bíblia então não distorce. Só que aí tem as versões atualizadas. E aí eu fui buscar mais a fundo o que seria. Falei, cara, quando que traduziu para o português? Da origem, que é hebraico, grego, aramaico, que é Deus ali falou diretamente para aqueles
aqueles profetas, os apóstolos, os discípulos, tudo. Que, beleza, ali é a origem. Só que a Bíblia mesmo foi o João Ferreira de Almeida, em 1644, que foi traduzido pela primeira vez para o português. E aí, antes de ser traduzida para o português, já haviam traduções para outros países, França, outras línguas. Latim é uma delas também. E aí eu vejo que tem algumas Bíblias que foram traduzidas direto do latim. Então você imagina aqui, o original, várias traduções de outras línguas. E latim aqui. Aí você imagina, Brasil foi e traduziu para o português direto do latim. Então quer dizer, teve um telefone sem fio aqui, teve um filtro. Ou melhor, vários filtros. Então assim, Daniel, mas e agora não vou acreditar na Bíblia, em nenhuma? Não, eu estou buscando agora, inclusive comprei, chegou ontem. Essa aqui, ó. João Ferreira de Almeida, ele foi o primeiro cara que traduziu direto do original. E eu descobri que tem essa versão AACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Fiel à palavra, né? O nome já diz tudo. E aí, então, eu busquei e falei, cara, e realmente, os versículos têm um sentido diferente quando você lê o contexto das coisas, sabe? Mas eu comecei lendo na NVI, Nova Versão Internacional, que é essa aqui. Eu ganhei, inclusive, de um grande amigo, foi meu primeiro líder na minha célula. Quero honrar o nome dele, inclusive, aqui. Foi um grande homem aí, um grande amigo que me ensinou sobre jejum, inclusive, muitas coisas. Tenho aprendido com ele. A gente deve caminhar com pessoas que têm mais intimidade com Deus e estão mais à frente da gente há anos na fé, buscando a palavra. A gente deve no nosso início, a gente deve conectar com essas pessoas e aprender e depois buscar na fonte. Então, assim, eu busquei essa NVI porque é uma versão, assim, não é atualizada da atualizada, que é a versão todes, mas é uma versão que é com o linguajar popular hoje mais claro possível, assim, dá para entender, porque antes mesmo de ter intimidade com Deus, eu não conseguia, eu abria a Bíblia e falava, meu Deus, não tô conseguindo ler duas palavras, vos veei, vosso, sabe, um linguajar diferente. E aí eu falei, cara, beleza, aí quando eu vi essa aqui, eu falei, maravilha, eu consigo ler, tá falando do jeito que eu falo aqui, palavras que eu conheço. E aí a gente vai se aprofundando ao longo do tempo. Então, assim, eu vejo hoje ali, eu falei, cara, eu preciso mais me aprofundar mais. Então, talvez comece nessa NVI, ou então vai direto ao ponto ali nessa ACV, que eu vou começar a ler também. Porque é aquele negócio, cara, eu vou ler a Bíblia toda esse ano, acredito que eu vou terminar antes do final do ano, mas eu não vou parar nunca mais. Enquanto eu viver, errar, respirar, meu Deus me der aqui na terra, eu não vou parar. Por quê? Porque cada vez que a gente lê de novo, a gente tem um novo entendimento e sabedoria que Deus baixa o download do Espírito Santo em nós e a gente compreende melhor as coisas. Então é viver buscando. E aí, eu comprei essa Bíblia aqui, agora vou fazer isso aí. Então, assim, buscar intimidade, buscar conhecimento, buscar viver em ambiente, desafio diferente. A gente deve nos desafiar e quebrar os bloqueios, porque, cara, tá tudo na nossa cabeça. Nem tudo, quer dizer, nós somos seres espirituais, tá? Eu creio que aqui é só um rolê assim, é só uma passagem, a gente ser espiritual vivendo experiências humanas. E só que tem coisas, cara, que a gente vem da parte de nós que devemos fazer, tomar decisões. Tem coisas que devemos dar o passo, renunciar, fazer coisas. Então depende de nós. E aí esses depende, tá tudo aqui, ó, na cabeça. Por isso que eu coloquei aqui a live. Como ter uma mentalidade forte? A gente precisa renovar a mente. A metanoia, tá? Mais uma vez, a base lógica da vida, o manual da vida tá ali, tá? É a Bíblia. É a base lógica da vida. E ali se te ensina a ter relacionamento, a como você tratar a sua esposa, como você tratar o seu esposo, seu marido, como buscar a mulher exemplar do Provérbios 31, versículo 10, como você buscar essa mulher, porque feliz são aqueles não, feliz é quem encontrar, o homem que encontrar a mulher exemplar. Então assim, a gente tem escolhas, por isso tem o livre-arbítrio, livre-arbítrio, por isso que existe isso, porque nós temos escolhas, nós podemos escolher coisas boas e ruins, tanto para ouvir, tanto para consumir, assistir,
a gente pode fazer escolhas que podem nos levar à destruição. Aí você escolhe ouvir quem já passou e já tá te falando aqui, ó, faz isso não, bicho. Eu demorei muitos anos. Feliz seria eu se eu tivesse encontrado isso na minha juventude, na minha mocidade, se eu tivesse casado virgem e tal. Cara, que glória! Glória a Deus quem já viveu e tem essas bênçãos aí, essa dádiva. Falar, casei virgem, conheci apenas uma mulher. Meu Deus, isso é maravilhoso, cara. Ah, mas depois que você viveu tudo, depois que você fala isso, cara, por isso que eu falo isso mesmo. Porque depois que você experimenta um monte de coisa, qualquer outra coisa, você vai começar a viver comparando. Olha como que Deus é perfeito. Por quê? Casar virgem, por que escolher a sua mulher, a pomba, a sua querida, a sua amada, que está ali em Cânticos, está escrito no livro. A minha querida, a minha pomba, a minha amada. Cara, ele é perfeito demais. Ele faz isso, ele fez e já falou para apenas uma, não é todos, né? Essa loucura, perversidade. Porque a gente vive comparando, porque depois a próxima, essa próxima aqui tem umas qualidades boas, mas essa aqui não tem aquela que tinha aquilo ali. Aí você vive comparando, e cara, isso aí destrói sua mente, destrói tudo. Só que aí, Daniel, agora quer dizer que você não vai nunca mais poder casar? Não, eu inclusive já recebi algumas coisas aqui íntimas com o Senhor, e tá tudo no tempo dele, eu tô em paz. Virar a minha mulher, a minha querida, a minha amada, vai ser essa mulher exemplar, temente ao Senhor, os meus frutos, que são os filhos, vão ao redor da mesa, igual tá escrito ali, quando eu li, Salmo 128, de 1 a 3, está escrito assim, ó. Feliz quem teme o Senhor e anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. E versículo 3 está escrito assim, a sua esposa, a sua mulher, será como videira frutífera em sua casa. E os seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Cara, quando eu li isso aí, eu chorava, assim, porque eu falei, Senhor, eu creio, eu recebo, Deus estava falando comigo ali, na hora, no momento que eu estava vivendo ali, era justo no dia que eu estava lendo. Eu falei, Deus é bom demais. Então ele nos traz a paz, ele nos dá o descanso. O descanso não é de você ficar parado, o descanso de paz interior. Essa paz que é inexplicável. Os planos de Deus, está escrito assim, os planos de Deus são insondáveis. Cara, você já imaginou o que a nossa mente, ela tem um limite. Você imagina, e a gente usa, tipo assim, nem 1% da nossa mente, da capacidade dela, da mente mesmo, o cérebro, a gente não usa nem 1% dela. Aí você imagina se a gente usasse 100%, tanto de coisa que a gente ia explodir aqui na Terra. Agora, você imagina você usando 100% e falando assim, os planos de Deus são insondáveis para a humanidade. Mesmo se o ser humano estivesse usando 100% do cérebro, que é algo poderoso, nem assim a gente compreenderia todas as coisas de Deus. Nem assim a gente compreenderia que os planos são insondáveis. Os planos de Deus é insondável. Cara, é muito doido quando a gente começa a ter o conhecimento, começa a abrir um portal na nossa cabeça, assim. É muito bom. Então, mais uma vez, eu falo, renova a sua mente. Renova a sua mente. Eu vou deixar essa live gravada, salva. Bota essa live aí. Eu vou fazer live também. Eu vou empilhar pressão aqui também para todo dia ser... Eu quero fazer algumas lives logo no começo da manhã, assim como eu entrego e busco o reino, primeiro o reino e a sua justiça, eu quero compartilhar com vocês. É porque eu dedico meu tempo aqui com Deus para aprender, mas eu quero transbordar isso na vida de mais pessoas. Isso é um chamado, e um chamado não é só para mim, tá? Esse chamado que Jesus nos deu é para todos. Tem um chamado geral, que é o ID. Pregar, fazer discípulos em todas as nações, é para todos. Esse chamado é para todos. Agora o propósito. Tem um propósito que é personalizado, que é para cada um. E esse propósito, eu sinto que esse propósito que eu tenho agora é de levar tudo aquilo que eu passei, que eu me destruí. Pela misericórdia de Deus, Ele não permitiu que eu me destruísse. Ele me resgatou da morte, das trevas, me deu vida, me deu luz, me deu esperança. E não é essa esperança que a gente espera daqui da terra, é uma esperança eterna, herdar, que eu já herdei coisa eterna e você também pode acessar, é tudo acesso. Então, assim, coisas que eu carrego, que eu recebi de Deus, eu vou dar tudo de graça, assim, eu vou só soltar, ser um rio de águas fluídas. Mas na vida, aqui nessa terra, tudo que eu paguei, você vai pagar também.
Mas você não precisa pagar com as dores, com as mesmas dores que eu passei. Você não precisa pagar com o mesmo preço que eu paguei de esperar 30 anos para conhecer a palavra. Se você é jovem e está me ouvindo, você pode começar agora. Você só precisa acessar ambientes assim. E eu falo de pagar porque eu paguei acessos. Eu vi acessos assim de pessoas que estão buscando o reino. Tem gente que odeia, né? Inclusive o Pablo Marçal, a galera dele e tudo. Mas é muito doido, porque a gente conhece as coisas pelos frutos, né? E ninguém é perfeito, tá? Todo mundo é ser humano, eu erro, ele erra, todos erram. E eu fiz já antes dele outros acessos com mentorias, com pessoas. Já paguei mentoria, já paguei não, mas eu fiz parte, né? Eu e meu irmão fizemos a parte de uma mentoria de 60 mil reais. É loucura. Mas a gente deu o passo para ter acessos de pessoas que compraram outros acessos também para ter processos do nosso conhecimento, porque conhecimento, cara, é ouro. É ouro mesmo. Vale muito. Conhecimento, ele liberta, ele renova nossa mente. Então, eu entrei em desafios novos através dessas mentorias, porque eu me conectei com pessoas com alta frequência. E aí eu fiz o método IP agora também, que é sobre identidade, clareza de propósito, tudo. Tive conectado com a galera lá, com o Pablo, inclusive. E cara, eu fui lá com o coração aberto falando, Senhor, eu creio que o Senhor está me levando lá. Para ativar alguns botões, alguns fiozinhos que tá escapado dentro de mim. Eu precisava só ativar algumas coisas que sozinho a gente não consegue, cara. A gente precisa de pessoas. Já ouviu falar que ninguém faz nada grande sozinho? É justamente isso. Deus, ele coloca a gente com pessoas, para andar com pessoas que buscam a Ele, que temem a Ele. Coloca pessoas até que não temem a Ele, mas para nos ensinar, nos dar um chacoalhão e falar, opa, peraí, aprendi, mas eu não vou ficar com essa pessoa porque ela não serve o reino de Deus. Ele coloca todas as situações. Mas assim, do fundo do meu coração, o meu propósito hoje está clarificado. Pela glória de Deus, Ele me colocou em ambientes, em lugares, para ser ativado, para renovar minha mente, para gerar essa mudança de rota. Porque metanoia, mudança de mente, é a gente não ficar martelando num lugar. Martelando, eu vou ser insistente. Não é ser insistente, é perseverar. Só que perseverar é o quê? Mudar de rota, cara. Se você não tá dando certo aqui, você fica batendo, dando murro em ponta de faca, como diz no interior, né? Fica dando murro em ponta de faca, você só tá se enforcando, você só tá se perdendo. Você precisa mudar a rota. Mudar é as chaves do reino, né? Mudar a mentalidade, metanoia, mudar a rota. Mudar a rota não é dar passos para trás, não. Passos para trás nem para dar impulso. Você não dá passos para trás, mas você muda a rota. E permanece, e vai, quebrando bloqueio. Porque cada desafio que a gente entra, cada novo desafio que a gente entra, nova experiência, a gente é confrontado. A gente tem uma experiência nova. A gente é libertado de alguma coisa que nos prendia. Bloqueios, todo mundo tem bloqueio. Esquece, todo mundo tem bloqueio. Pode ser o cara mais inteligente da face da Terra, o cara que... o fodão, o Elon Musk, cara, aquele cara lá tem bloqueio, bicho. Você acredita? Pode botar fé. Todo mundo, porque todo mundo é ser humano, todo mundo é de carne. A nossa carne é pecaminosa. Mas o nosso espírito não, cara. A nossa alma pode estar presa nisso. A nossa alma pode estar presa na carne. Então por isso você tem que desprender das coisas. Desprenda. Solte, vira um rio de águas fluídas. Desprenda das coisas. Libera todo o fluir que Deus concede. Imagina assim, um copo cheio. Seja um copo cheio. A fonte inesgotável de Deus derramando água ali, aí você transbordando na vida de pessoas. Seja esse copo cheio. Porque se você ficar raso, na frequência baixa, você precisa se autoajudar primeiro. Antes de você querer, o meu propósito é ajudar pessoas. Mas como você está? Você está destruído? Calma. Primeiro se autoajuda. Primeiro se fortaleça. Primeiro mude a sua mentalidade, mude o teu corpo, mude os teus pensamentos, busque, seja transformado primeiro para depois ajudar o próximo. E talvez você vai fazendo isso de forma, ao mesmo tempo, aquilo que você aprende agora, que você foi transformado, já transborda na vida de outro, já fala, cara, eu estou fazendo assim, eu estou sendo renovado, eu estou sendo glorificado por Deus, pelo Deus vivo, eu estou sendo santificado, eu estava passando isso, eu não estou passando mais. Abre a boca, não perde tempo, não. A gente não tem tempo mais. Eu acredito e tenho muita confiança que as taças estão para cair do céu.
as 7 taças, o pau vai quebrar. E não queira estar com os pés na terra quando chegar a esse nível aí. Porque se você está fazendo aquilo que Deus chamou e não pessoas, se você está cumprindo aquilo que Ele te chamou, o que agrada ao coração de Deus, fique em paz. Não precisa ter medo, não tema essas coisas. Mas você vai inclusive falar assim: Senhor, eis-me aqui. Vem logo, corre, vem. Mas se ainda você não tem essa sensação, corre para os braços do Senhor. Ele que vai te renovar. Não sou eu, não são pessoas, as pessoas são... Nós somos, sabe o quê? Nós somos mensageiros de Deus. Nós somos a carta de Cristo aqui. Nós somos a... E como que você pode ser tão ignorante de querer selar essa carta e fechar só para si mesmo? Como você pode ser a ponto de falar que é tímido e guardar essa carta para você só? Como? Se Deus já falou que você é discípulo, você é a carta, você é a mensageiro, você é o mensageiro de Deus nessa terra. Põe isso na sua cabeça. Deus nos deu autoridade. Nos deu autoridade, poder aqui nessa terra para reinar, para governar não só a nossa vida, mas para passar e levar a mensagem. Não caia por crítica e não seja roubado por elogio. Escreve isso aí sela isso no seu coração. Não caia por crítica e não seja roubado por elogio. Jamais. Igual eu falei nessa live. Volta essa live depois, mas eu vou falar aqui todo dia. Eu quero bater isso todo dia na sua cabeça até você falar assim: cara, eu não aguento mais ouvir você. Eu não aguento mais ouvir a mesma coisa, mas é o mesmo que se torna o extraordinário que você nunca viveu. É o mesmo que é o óbvio que tem que ser falado, tem que ser repetido. Nossa, mas isso é óbvio demais, eu já ouvi. Mas você tem que ouvir até você fazer, até você viver. Nossa, mas eu já ouvi esse versículo tantas vezes. Mas você vive isso, escreve, fala, até você falar: cara, eu sei de cor salteado porque eu vivo isso. Até quando você estiver vivendo, aí beleza, aí você não para de falar e não para de escrever, mas você não para na verdade, você só continua. Só que aí você continua fazendo na vida de mais pessoas. Seja esse rio, essa árvore frutífera que não escolhe quantos frutos vai dar. Mas você decide, você obedece a plantar todo dia. Na palavra está escrito também que plante de manhã, plante à tarde, não pare de plantar, porque você não sabe qual semente vai dar fruto. Plante, porque a colheita, ela é bônus. Ela virá, é bônus. Mas não queira o fruto. Porque as pessoas, eu sei, porque eu já vivi isso, eu era esse cara que queria o fruto, eu queria o carro, eu queria a mansão, eu queria riquezas, assim, eu só queria isso, o meu coração tava nisso, e glória a Deus, cara, foi sair dessa miséria, dessa miserabilidade de pensamento, é negativo, totalmente negativo, pensar dessa forma. Na verdade, não pensar, mas estar o coração nessas coisas. Agora, como eu amo falar com pessoas e eu ver que ela está sendo impactada pelo Espírito Santo. E que ela está sendo transformada pelo Espírito Santo. Como eu amo falar de Deus para as pessoas que querem ouvir. Porque talvez você vai falar e a pessoa não quer ouvir. Tá tudo bem, fique em paz. Eu vou orar pela sua vida. Fique em paz. Eu também fui assim. Eu já fui um arrogante, eu já fui um soberbo, eu já fui um ignorante. Eu já fui essa pessoa. Fique em paz. Eu vou orar pela sua vida. Sai e ora. Uma hora ou outra, essa pessoa vai ouvir. Ela vai ouvir. E continue todos os dias. Seja essa fonte de água viva que desce dos céus e seja essa luz, seja esse sal, seja por onde você passar e o bônus virá, ele vem, cara. E eu vou dizer que nem Paulo, se não vir, pra mim tá tudo certo. A gente tá, Deus, Jesus, né? Jesus não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, ele veio trazer guerra. A guerra no sentido que, cara, nós vai passar tribulação. No mundo tereis aflições. O próprio Jesus já nos falou, já nos instruiu. Ele é o nosso mentor. Ele é o nosso instrutor. Ele é o nosso guia. A gente deve modelar ele, cara. A gente deve modelar Jesus o tempo todo. Ele passou nas águas, ele ensinou, ele esteve andando o tempo todo, ele esteve falando o teu amor, ele esteve em secreto com o Pai ao mesmo tempo, ele esteve jejuando, ele esteve orando, ele esteve clamando: Pai, tire a face de mim esse cálice, se for possível, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E fazer a tua vontade, não a minha, meu amigo, é difícil falar isso.
Mas eu também não entendi essas coisas. Mas até o dia que eu comecei a falar e comecei a sentir prazer nisso, falar, Senhor, faça a tua vontade, sem medo, sabe? Sem medo nenhum de falar isso. Faça a tua vontade, não a minha, porque os planos deles são melhores do que o seu e o meu, cara. Põe isso na sua cabeça. Os planos de Deus é muito melhor. É muito melhor. Compreenda essas coisas ao longo do caminho, mas só começa a obedecer, só começa pelo arrependimento, igual eu falei ali. Arrependa, obedeça, desfrute. Isso que eu estou fazendo aqui me enche o coração de uma tamanha riqueza que eu não sei explicar mais. Eu não sei explicar mais. Eu sei que todas as coisas além disso aqui são bônus. Onde eu moro, a comida que nunca me faltou, o alimento, as roupas, os lugares. Cara, Deus, se eu for contar testemunho aqui, eu acho que uns 2 anos, que é o que eu tô vivendo de lá pra cá. Eu fico uns 2 anos aqui, sem desligar essa live. Eu vivi tantas coisas. Coisas que, igual eu fui pro método IP agora, vou te falar, vou abrir o coração aqui. Eu fui sem saber onde eu ia dormir. Eu só fui com uma barraca emprestada de um amigo. Eu fui com uma barraca e lá Deus proveu todas as coisas, cara. Deus proveu todas as coisas. Eu não sabia como eu ia para começar, que era a 125 km daqui, era num resort. Eu fui. eu falei, Senhor, eu vou. Eu só comprei o acesso. Eu vou dizer, na minha cabeça, eu falei, meu Deus do céu, é caro demais. Mas caro é aquilo que você não vê valor, até você saber que tem valor. Nunca pergunta o preço sem saber o valor. O que isso vai me trazer de valor? E aí, eu vou contar brevemente essa passagem aqui que eu tive esses dias agora. Método IP lá do Pablo Marçal. Eu falei, Senhor, eu vou obedecer, eu vou dar espaço de fé, porque eu creio que o Senhor está me levando lá, para ativar os fiozinhos que está escapado da minha cabeça aqui. O meu cérebro ainda tem muito bloqueio. Eu preciso pegar uma pessoa que tem mais tranco e dar um chacoalhão, pegar essa pessoa para me confrontar. E eu vou te falar, ali eu fui, todo mundo vai achando uma coisa e foi um retiro. Glória a Deus, debaixo da tenda, foi uma experiência sobrenatural. Não foi só o desbloqueio, não foi só a mentalidade, é algo sobrenatural. Realmente é muito bom caminhar com pessoas que carregam a semente de Deus, que temem ao Senhor. Enfim, eu tomei a decisão sem saber como eu ia, piorou como eu voltava. E aí, olha como que Deus é bom. Um dia antes, eu comprei num dia o método era no outro dia, tipo, era na quinta-feira, e eu comprei na quarta-feira à tarde, pra noite. Olha isso, de última hora. E aí eu falei, Senhor, agora tem que arrumar onde eu vou dormir, né? E aí ele me proveu uma barraca de um amigo. Falei, cara, uma barraca você tem? Tem. E aí eu fui buscar essa barraca na igreja aqui dele, onde que ele frequenta. E aí eu fui lá, tal, e meu irmão tava lá. E aí eu contei, falei, cara, amanhã eu tô indo para esse treinamento, né? Esse recrutamento de reinantes lá. E aí eu vou, tal. E contando, ele falou assim, cara, como que você vai? Eu falei, não, Deus proverá, Deus. Eu falei, eu tô em paz, eu vou dar um jeito. Ele falou, não, eu levo você. Eu falei, não, moço, meu irmão doente, tudo. Ele tava muito ruim. Aí minha cunhada falou, não, eu levo, pode ficar. Ah, não, cara, vocês não precisam se preocupar, não, eu dou um jeito. Enfim, eles me levaram no outro dia, os dois me levaram. Cheguei lá de mala, com a barraca nas costas, e eu falei, Senhor, onde eu vou dormir, eu não sei, mas o Senhor proverá, eu creio. Cara, é por isso que eu falo, se a gente sabe que Deus está aqui, o Espírito Santo carrega, e Ele é poderoso, cara, Ele falou, fique em paz, se Ele alimenta os pássaros, Ele não vai alimentar nós somos menos importantes do que a própria criação dele, os animais? Não é. Então assim, cara, depois que eu vi esse versículo, essa passagem falando que não vai faltar alimento, não vai faltar moradia, não vai faltar repouso, não vai faltar roupa, não vai faltar essas coisas necessárias, essenciais para nós, eu fui em paz, eu falei, Ele vai prover. E aí proveu, cara, proveu o lugar, proveu a minha volta, eu fiz amizade, no outro dia, foram 2 dias, no fim de tudo, arrumei uma carona, o cara me deixou na porta de casa, né? Ele não me deixou longe não, que tinha que pegar um Uber e tal, não, ele deixou na porta de casa. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque Ele provê, mas a gente precisa dar o passo de fé, de obediência. A gente tem que obedecer, a gente não tem que temer as coisas e pessoas, a nada nessa terra, mas temer o Senhor, temer a Ele, falar, eu estou com Ele, eu estou no caminho dEle, eu estou vivendo as coisas que Ele quer que eu viva.
para fazer aquilo que Ele me chamou, para me desbloquear, porque eu não estou conseguindo sozinho, e Ele está me colocando junto de pessoas que já acessaram, pessoas que já acessaram as coisas. E a gente precisa ser esse rio de água fluida mesmo, a gente, cara, é bom demais. Glória a Deus. Aí, ó, o Cleverson, eu não lembro o seu nome, desculpa, eu conheci ele lá, o Leal aí, ó. Tamo junto, irmão. Eu conheci ele lá também no Método IP. Como é bom conhecer pessoas que temem ao Senhor, que estão buscando, que estão vivendo nos mesmos princípios, têm o mesmo objetivo, em ajudar pessoas, em transbordar, em prosperar em todos os âmbitos, todas as áreas. Ninguém é bom em tudo. A gente deve obedecer a Deus e caminhar com pessoas, com mais pessoas. Ninguém faz nada grande sozinho. A gente deve colar com pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores, porque quem teme a Deus, cara, pode colar nessa pessoa, que ela é muito difícil, assim, ó, não cria expectativas em ser humano. Uma hora ele vai falhar com você, tá tudo certo, fique em paz. Mas é muito melhor caminhar com pessoas que temem ao Senhor, que é muito difícil dar errado. Em questões humanas a gente pode errar, nos decepcionar com pessoas, faz parte da vida, tá tudo bem. Mas Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai te desamparar. Cledson, é isso, Cledson, tamo junto, viu? Deus abençoe sua vida, foi um prazer te conhecer ali tão brevemente, mas tenho certeza que a gente vai estar junto aí logo, logo, em algum outro evento, algum outro negócio. E glória a Deus por isso, a minha mãe tá aí também. Glória a Deus por todas as pessoas que passaram nessa live, as pessoas que vão assistir essa live, porque igual eu falei, talvez você pode começar fazendo uma live com 0 pessoas, cara, e tá tudo bem. Tampa aqui, se você tiver medo de ficar olhando que tem 0 pessoas, eu comecei essa live e tinha 0 pessoas. E já bateu aqui, eu vou até falar igual algumas pessoas que eu já vi, né? Quando todo mundo tem um começo. O Pablo Marçal teve um começo também. E hoje, né, fazendo o que faz, tudo, chegando a tantos milhões de pessoas, a gente só vê os frutos, mas ninguém quer pegar a semente, plantar ela e colocar. E aí eu fui buscar, falei, cara, deixa eu buscar mais sobre esse cara, e eu fui vendo lá, cara, tem live que ele falando, uau, 4 pessoas, igual aqui agora, uau, 7 pessoas, 2 pessoas, cara, todo mundo teve um começo. Toda pessoa que está grande hoje aos nossos olhos, ela teve um começo aos nossos olhos também, a gente tem que ver isso, qual que foi o processo, qual que foi o caminho que essa pessoa percorreu. O que essa pessoa fez? Você tem que perguntar realmente o como, vai direto no como você fez. Não queira viver a vida que a pessoa está agora, no estágio, no degrau 100. Vai no degrau 1, cara. Começa. Amém, irmão. Amém. Eu sei que eu não estou sozinho, Deus está comigo. O Senhor está com você. E nós, por isso que eu falo também, Deus não une pessoas, mas Ele une propósitos. Clareza de propósito. Ele une pessoas para treinar outras pessoas. E ninguém está sozinho mesmo. Ninguém. Mesmo você achar, assim, cara, eu estou sozinho, estou em depressão, estou angustiado aqui na minha casa. Eu moro sozinho no apartamento, mas eu nunca estive só. Eu nunca estive sozinho. Nem um dia, porque o Senhor, Ele é presente em todos os momentos, cara. Ele habita, o Espírito Santo habita em nós. Essa paz, essa grande alegria, esse júbilo, essa regozijo que habita dentro de nós e pode habitar em você que talvez está numa depressão, numa profunda tristeza. Creia numa coisa, Deus não te abandonou, Ele está aí. Ele está do seu lado, Ele está dentro de você, os anjos do Senhor estão te segurando, o Senhor está segurando a tua mão. É só uma fase. Você só precisa aumentar essa frequência e sair dessa frequência de morte. Mas Deus está te amparando, Ele está talvez levando essa mensagem aqui, ou de outra pessoa. Pessoas são usadas por Deus como instrumento dele. Não são pessoas que salvam outras pessoas. A gente é instrumento, a gente é a ponte para ligar em Jesus e Jesus ligar no céu, cara. A gente é instrumento na mão do Senhor. Por isso que a gente não deve se gloriar em nada, porque a glória é dele. A gente deve dar glórias a Deus por estar usando a gente, mas a gente tem que se permitir, a gente tem que acessar. E ter essa convicção, essa certeza, cara, que fala, cara, se eu tô vivendo isso, você tem que viver também, cara. Vive isso. É bom demais você não estar sozinho e fisicamente achar que tá sozinho. É bom demais. Mas eu já tive passando por essa frequência de morte, essa frequência baixa. Eu já tive. É ruim demais. Mas um conselho que eu posso te dar, nunca esteja só também, fisicamente.
Mesmo que você fale, não, porque a depressão, ela quer te isolar. Ela quer te fechar no seu mundo e falar, quero falar com ninguém, eu não quero ouvir com ninguém. E aí junta o cérebro, que ele quer te poupar energia, porque se você falar uma coisa, você tem que se explicar e tal, e tem que trocar ideia. Cara, esteja com a pessoa que é mais próxima sua, um irmão, uma irmã, um amigo, uma tia, uma avó, um vô, mas esteja com pessoas, não esteja só. E depois disso, busque estar em ambientes com pessoas de alta frequência, de pessoas que, assim, que você vê que são íntimas de Deus. Porque não tem como uma pessoa enganar por muito tempo aquilo que ela fala se ela não vive. Não tem como. Ela pode te enganar por um dia, alguns dias, mas não tem como ela permanecer naquilo que ela não é. É impossível. Isso é impossível, a pessoa permanecer naquilo que ela não é. Que ela só fala da boca para fora e não vive. E outra coisa, não se decepcione com pessoas, não crie expectativas. E eu falo até de pastores, líderes, religiosos, tudo. Cara, a sua força, a sua inspiração não esteja nessas pessoas, em qualquer pessoa que fala da palavra de Deus, porque ela pode te decepcionar uma hora e você se afastar de Deus por causa dessa pessoa. E não faça isso, pelo amor de Deus. Eu falo por experiência própria, eu me afastei de Deus porque eu me decepcionei com pessoas e eu era criança. Eu fui mal instruído pela palavra. Não souberam instruir uma criança. E aí eu fui crescendo naquela crença de que crente é chato, crente não sei o quê, crente é aquilo. Só que na verdade eu estava indo contra pessoas. E só que o pior de tudo, eu estava me afastando de Deus, cara. Eu demorei 30 anos. Você pode nascer na palavra, você pode crescer na palavra, você pode viver essas coisas desde pequeno e não se perder, não viver coisas que eu vivi, que de verdade, se eu pudesse. Mas glória a Deus por isso, pela minha vida e pelos testemunhos que Ele gerou na minha vida, que vai ser contado um, por onde eu caminhar, para salvar vidas através desse testemunho. Mas para aconselhar pessoas para não passar o mesmo, pessoas mais jovens, crianças, treinar as suas crianças, treinar os jovens, treinar os novos, que é a nova geração, treinar pessoas para não passar pelos mesmos erros. Mas sim, se Deus falasse, filho, escolhe duas coisas, porque a primeira que eu sempre peço é sabedoria, pai. Mas se a segunda tivesse, falar, Senhor, deixa eu voltar lá atrás, deixa eu voltar no meu corpo de criança para eu fazer o que é certo desde pequeno, para eu impactar mais vidas, para eu fazer o que é correto, para eu viver justamente aquilo que está escrito, que o Senhor já decretou, selou no livro da vida, já declarou na vida de todo mundo, mas o povo tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Cara, me gera um temor tão grande, eu me emociono por dentro, assim, porque a minha vontade é de falar para o mundo inteiro. Mas eu estou fazendo aqui a minha parte, falando para quem está abrindo aqui, querendo me ouvir. E talvez nem todo mundo queira te ouvir no começo. Sabe por quê? Porque você não tem resultado que todo mundo está querendo buscar. Talvez é aquele resultado que eu também buscava em outras pessoas, dinheiro. Eu buscava dinheiro. Eu me conectei não só com o Pablo, mas com outras pessoas para conhecer, para saber como que eu faço dinheiro. Era isso que meu coração ganancioso queria, obstinado queria. Eu queria o resultado deles. Eu não queria semente, eu não queria passar pelo que eles passaram. Mas pela glória de Deus e a misericórdia dele. Hoje eu entendo e compreendo essas coisas, que a gente precisa dar semente. A gente precisa abrir a boca e lançar a semente de Deus. E plantar, porque quem faz, como diz Paulo, está escrito, cara. Paulo escreveu, acho que está em 2 Timóteo, não lembro o versículo, mas está 1 Timóteo ou 2 Timóteo, falando que Paulo escreveu assim, está escrito, eu plantei, Apolo regou, mas é o Senhor quem faz. É o Senhor quem fez. É o Senhor que vai transformar. É o Espírito Santo que vai te convencer. Não sou eu. Não tenho te convencer de nada. Eu não tenho te convencer de nada, cara. Eu gostaria. Eu não tenho te convencer com nada. Mas é nós que somos os mensageiros de Deus nessa terra. Nós devemos levar a semente para jogar. Pessoas vão regar. Tem pessoas mesmo, pastoreios. Os pastoreios de Deus, os pastores precisam pastorear essas ovelhas, precisam cuidar delas, regar, cuidar delas para que elas não se desviem. Mas quem transforma e quem faz, e sempre fez, Ele é o que Ele era e sempre será. É Deus, cara, é Deus que faz, é Ele que transforma. E glória a Deus por essas coisas, cara. Então assim, eu estou usando a sabedoria, eu comecei essa live, inclusive o nome dela é Como Ter a Mente Forte.
Como ter uma mentalidade forte. Talvez foi isso que te fez parar aqui e ouvir algumas coisas. Como ter a mente forte? Porque realmente, não é por maldade não, tá tudo bem, cara. Eu também, eu ouvi a palavra de Deus na boca de quem estava falando sobre dinheiro. Eu ouvi a palavra de Deus na boca de quem estava falando sobre família. De quem estava falando sobre ter, talvez... Porque o mundo infelizmente volta em torno disso. Dinheiro. É coisa. Como que eu posso adquirir isso? Como eu posso vender? Tá tudo certo. A gente tem que aprender essas coisas. Mas o coração não pode estar nessas coisas. E aí, eu fui fisgado por Deus. Eu fui pescado pelo Espírito Santo através disso, cara. A gente tem que ter a sabedoria de falar. Então eu abri essa live para falar de mentalidade. Mas não existe uma mentalidade renovada sem transformação espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Não tem renovação, não tem transformação. Se não for Deus, esquece. Você pode comprar o curso que for, participar da mentoria que for, tá em lugares, qualquer lugar na face da terra, pode ir para a lua buscar como fazer isso, como fazer aquilo, como conquistar aquilo, como ter isso, não sei o que. Não adianta. A transformação, coloca aí, escreve isso. A transformação é Deus. Quem transforma é Deus. Não são pessoas. As pessoas são mensageiras. Pessoas são usadas para liberar palavras que Deus quer liberar para pessoas. Cara, olha que maravilhoso. Meu celular aqui tá acabando a bateria, inclusive já. Eu abri isso aqui, se eu não me engano, era quase meio-dia ou um pouco antes. Devo fazer 2 horas. Nossa, eu achava que caía a live com 1 hora. Era assim, né? Aqui eu devo estar aqui umas 2 horas ou mais. E glória a Deus por isso que, cara, eu nem almocei ainda. E eu tô alimentado. A minha alma, o meu corpo tá alimentado, o meu espírito tá alimentado, Deus, que eu tô, cara, sabe aquele êxtase de grande alegria, de tipo assim, cara, e eu falo, Senhor, use-me. Eu falei, eu declaro isso, eis-me aqui. Usa-me, a minha vida. Eu quero, o tempo que eu perdi com besteiras, eu quero fazer triplicado, eu quero multiplicar isso. Para despertar, abrir os olhos das pessoas, tirar as escamas dos olhos, destapar os ouvidos, usando a sabedoria de Deus para aquilo que as pessoas querem buscar, mas a mensagem final vai ser a única e a mais importante de todas. Coma a palavra, tenha intimidade com o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo. E eu não falo isso da boca para fora, não é um jargão, não é, não, tá escrito isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que temem, né? Que temem a Deus de todo o coração, de toda a alma, e são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo foi chamado. Todo mundo é chamado. E eu também acredito que todo mundo foi escolhido. Mas nem todo mundo quer ser escolhido e talvez nem todo mundo quer ouvir. Eu era assim, mas glória a Deus que ele me convenceu, o Espírito Santo me convenceu, cara. E hoje eu dedico a minha vida nisso. E cada vez mais eu quero dedicar nisso. Eu já estou desenhando aqui coisas para criar um movimento de verdade, de mensageiros do reino, levar a mensagem, tudo. De renovação da mente. Primeiro, a gente fazer essa renovação da mente. Eu até criei já um nome aqui, Método RM, Renovação da Mente, renovar a mente. Eu vou lançar esse método, eu quero atingir o máximo de pessoas que Deus me conceder. E eu sei que Ele já falou algumas coisas, já revelou algumas coisas para mim grandiosas. Cara, sabe assim, eu já estou vivendo elas. No tamanho que eu estou aqui, eu já estou vivendo essas coisas, porque Deus abriu uma visão e sonho para mim, falou de tantas formas, com pessoas, revelando sonhos. Eu sonhei, nesse lugar que eu estou sentado aqui, orando a Deus, eu tive um momento assim, ó, pum, abriu um portal, como se fosse um portal na minha frente. Eu falei, é isso então, pai? É isso que vai acontecer? Eu falei, glória a Deus, agora eu só preciso ativar isso, eu só preciso acessar. E como que eu acesso? E como que eu ativo? Decidindo estar em novos desafios. Isso aqui que eu estou fazendo já é um novo desafio. Eu não fazia live. Você pode rodar aí meu feed depois. Quem não me segue, já me segue aí. Também manda aí, ó, essa live, eu já estou encerrando, mas manda aí, quem sabe uma palavra no final aqui atinge o coração de uma pessoa e ela seja quebrantada pelo Espírito Santo.
Então, assim, eu não fazia essas coisas. Isso aqui já é um desafio. Então, assim, eu estou obedecendo ao Senhor. Então, esse movimento que eu estou criando, estou desenvolvendo, vai ser o primeiro de muitos, que é multiplicar, é treinar pessoas, é reprogramar a mente dessas pessoas. Tudo que é bagagem, o repertório que eu carreguei. Cara, se eu vou contar aqui tantas coisas que eu já fiz na minha vida, de cantor sertanejo, de empreendedor, já vendi marmita, já entreguei marmita, já fiz película de unha de mulher, eu já, cara, já empreendi em tantas coisas, já fui day trade, já fui trader, já fiz lançamento, depois que eu entrei no mundo digital, né? Assim, tantos repertórios, já fiz testes de tantas coisas, já quebrei, já tive empresa que deu muito certo, já tive confecção de roupa feminina aqui no Brás, já me lasquei, dormia 2 horas por dia, trabalhava que nem um doido, eu era um escravo do trabalho, porque o meu coração estava no dinheiro, e eu consegui conquistar as coisas e eu perdi tudo, glória a Deus por isso, porque senão eu não estaria aqui falando, abrindo a boca. Já tive carro zero, já tive Camaro, já tive Hilux, já tive todos esses trem. Já fiz muito trem, já empreendi muitas coisas, mas glória a Deus, porque se ele não tivesse me corrigido, se ele não tivesse me disciplinado, se ele não tivesse me castigado, e grande prazer eu tenho nessas coisas, porque senão eu não estaria aqui hoje abrindo a minha boca e glorificando o nome do Senhor, adorando, e hoje eu entendo que o tom que ele me deu de louvar, de cantar, eu estou entregando em louvor. Eu sou compositor também, estou escrevendo meu livro, eu vou palestrar, eu já palestrei algumas vezes, mas eu preciso fazer isso com mais intensidade. Então, assim, os meus bloqueios, eu entendi que é o meu propósito. É o meu propósito. Então, o seu bloqueio, o seu maior bloqueio é o seu propósito. O meu maior bloqueio era a comunicação, cara. Eu não conseguia falar um A, nem 1 minuto, se eu não estivesse lendo algum roteiro, se eu não estivesse sendo acompanhado de alguma coisa. Jamais que eu ia estar falando aqui mais de 2 horas e meia. Como? É Deus, cara. Não sou eu, não é a força do meu braço, não é nada disso. Então, o nosso maior bloqueio é o nosso maior propósito. E eu vou fazer isso, eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer eventos, eu vou chamar aí, ó, como que é? Já esqueci seu nome. Eu tenho um probleminha aqui de TDAH, né? Cledson. Chamar o Cledson também, vamos juntar todo mundo da galera aí. Já vou chamar você para palestrar também. E não é questão de palestrar, viu, gente? É pegar cada pessoa, tudo que ele tem de bom ali para nos ensinar, para nos passar, a mentalidade que cada um já passou e foi renovada. Então, assim, realmente esse método que eu criei, né, que eu recebi nas minhas mãos ontem, que foi ontem que eu comecei a desenvolver isso, começar a transbordar isso nas pessoas, todas as bagagens que cada um de nós carregamos, para transformar a vida de pessoas através de Deus. As pessoas vão buscar realmente, nós somos pescadores, né? Como os discípulos de Jesus. Somos mensageiros e pescadores de homens e mulheres nessa terra. Somos pescadores da humanidade perdida, das almas que estão aprisionadas. Nós devemos tirar o jugo, quebrar o jugo dessas pessoas, libertar os oprimidos, os pobres, os necessitados, cuidar das viúvas, dos órfãos, e para isso a gente precisa de munição, transbordo, multiplicação, treinar a gente. A gente precisa só disso, obedecer a Deus. E quando a gente obedece a Deus, tudo se abre, é um portal que se abre, assim, de glória, de maravilhas, e todas as coisas que vêm é bônus. De verdade é bônus. Então, bora. Tamo junto. Agora eu vou me alimentar o meu corpo, almoçar. E amém por todas as coisas. Obrigado por quem ficou até aqui. Tamo junto até a eternidade. Esse é o meu tamo junto até a eternidade, porque, glória a Deus, nos encontraremos na eternidade. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, que você que estiver ouvindo agora, ou que ouvir depois que essa live for encerrada, que essas palavras que saíram da minha boca sejam para edificar a sua vida, e que Deus transforme a sua vida. Em nome de Jesus, de verdade. Em nome de Jesus. Tamo junto até a eternidade. Bora. E é isso. Valeu.